Salve, salve, galera, 16º episódio. O episódio hoje, como sempre é excepcional, mas hoje eu tenho um convidado aqui que fico até meio nervoso de falar. Um cara que eu sempre fui fã, sempre admirei. Gustavo Rodrigues, irmão do Luciano Rodrigues, dos irmãos Rodrigues, conhecido no Brasil afora e no mundo afora aí como fisiculturista. Gu, se apresenta um pouco pra galera aí. Bom, meu nome é Gustavo Rodrigues, como o Rafa já veio apresentando. Eu mudei para Campinas há 13 anos, mais ou menos. Sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação pela Unicamp em treinamento, nutrição esportiva, fisiologia e bioquímica. Gosto muito dessa área. Comecei a competir em 2006, meu primeiro campeonato. Depois fiquei anos sem competir e voltei em 2012. De lá fui competindo até 2018 e agora voltei em 2022. Eu e meu irmão também somos empresários hoje, temos uma academia chamada Six Fit. Começamos com a Elite, na verdade, meu irmão começou. Rafa treinou lá há muito tempo. A gente se via todos os dias, né? Treinava junto, conversava, trocava ideia. Era muito bacana. Lá tinha... Esse clima de lá era muito legal, que eu acho que falta hoje. É diferente, hoje é mais o nosso negócio é diferente o negócio. E a Six vem também depois de 6 anos agora já, fazendo 6 anos. A Six já faz 6 anos? Vai fazer 6 anos esse ano. Foi desde 2017. Caramba, hein, meu? O tempo passa rápido demais, né? Passa muito rápido. Cara, quando eu te conheci, né? Até a gente conversou agora há pouco, foi acho que 2014. Eu já seguia você, já era seu fã, admirava demais o seu trabalho do seu irmão. Eu lembro quando eu te vi a primeira vez pessoalmente. Acho que foi num restaurante lá em Jockey Egídio, né? Não sei se você lembra. Lembro, sim. Sentei do teu lado assim, pô, cara, um dia eu quero ser fisiculturista. Eu tinha decidido ser fisiculturista em 2013, na verdade. Ah, que legal. Então, assim, agradeço de você estar aqui hoje. Sua presença aqui, já tenho te convidado já pra gente marcar essa gravação. Sua vida é muito corrida. As nossas, né? Então, assim, é um privilégio muito grande mesmo estar aqui com você. É um privilégio dividir o palco com você. É um privilégio ter você como amigo quando a gente conversa no WhatsApp. Porque, assim, a sua história me inspira. Eu sei de onde você veio, acho que em vários episódios que eu gravei aqui, eu sempre acabo citando você como uma referência, você e seu irmão. Inclusive, o último episódio que eu gravei aqui com o Nenão, falei, ele também gosta muito de vocês, tem um carinho enorme. E você mudou minha vida, cara. Quando vocês montaram a Elite lá, ali eu posso dizer que foi meu pós-graduação para bodybuilder, né? Você sempre me ensinou, sempre viu os treinos, você sempre me deu dica de consciência corporal, de biomecânica. E eu lembro uma vez que eu tava com o seu irmão na academia, eu falei, Gu, puxa um treino aí pra mim de ombro. Cara, assim, a biomecânica de vocês é algo excepcional, que é sempre prevenindo lesão e tendo aproveitamento na parte de consciência corporal, vamos falar assim, né? De isolar a musculatura e trabalhar ela. Por isso que, às vezes, quando eu vou treinar, tem muita gente que acha que eu treino leve. É lógico, tem gente que fala, nossa, o cara tá pegando igual louco, pesado. Mas os caras da minha categoria, às vezes, carrega peso igual louco. E eu faço uns treinos mais tranquilo. Tranquilo assim, né? Não é tranquilo, porém, se você olhando de outra forma, como você falou, às vezes tem muito mais, tem pessoas que são do mesmo tamanho que o seu e carregam mais peso. Exatamente. Eu isso sempre também. Entendeu? Porque a questão aí, no caso, eu até fiz um vídeo a respeito de progressão de carga. Pô, eu faço supino inclinado com 70 kg cada lado. Eu falo, qual a necessidade de você colocar mais peso do que isso? Né? Dali para cima, eu já sei que eu já posso lesionar, aí uma lesão vai me prejudicar. Então, a gente muda as estratégias de treino e para continuar tendo evolução, né? Então, eu sou muito grato a você, estou muito feliz de você estar aqui. Espero... Eu agradeço pelo convite sempre, né? E assim, desde sempre, você sabe, né? A gente não nega conhecimento e informação. O que você me perguntar sempre, eu sou assim com todo mundo, claro que não só com você. Mas o que me perguntar, eu sou sempre sincero. Eu vou contar o que eu fiz, o que deixo de fazer, a minha opinião sobre aquele assunto. E eu vou ser sempre sincero, eu não vou ficar escondendo informação. Se eu puder passar a minha informação, o que eu sei pra frente, eu vou passar. Se eu puder ajudar alguém com aquela informação, eu vou passar. Até porque isso é bacana. Vamos aproveitar aqui no podcast hoje, né? Já vamos falar pra galera tudo já, né? Porque a intenção aqui é essa, abrir o jogo e mostrar como funciona. Perfeito. Mas nem sempre você segura a informação. O pessoal que segura informação, que pensa, eu não vou falar isso. Cara, eu vou falar a real, sim, pra pessoa ver que não é fácil também, né? Essa é a questão, né? Que tem coisas que eu falo assim, então tá bom, ó. Igual eu tava assistindo um outro podcast, o cara falou assim, eu tomo 30 Whey de GH.
Porra, velho. Tá bom, passou o segredo. E aí? Você tem de size? Você tem condição de usar 31 de Você tá size? maluco, né? Mas nem se... Nem 2, Não, imagina 30. se eu tiver nem 2, né? Nem vi, velho. Nem entrou na minha geladeira size ainda, cara. Nunca entrou na minha vida. Então eu fico muito feliz. Aproveitando aqui, galera, para falar que eu não falei, hoje estou aqui, ó, com a camiseta da Thunder Pharma, exatamente. Eu tenho o logo da Muscle Strong, porque a Muscle Strong faz as camisetas também. Você que tem academia, que é personal, que tem outra empresa de segmento de suplemento, pode entrar em contato com a Muscle Strong, eles fazem as camisetas. A Thunder Pharma está com um site que tem as camisetas que vocês podem estar comprando lá também. Então, assim, agradecer a Thunder Pharma pelo apoio do patrocínio e também passar para vocês essa informação. O site chama clubefitness.com.br. Entra lá, já compra as camisetas de vocês aí para treinar na estileira, né, velho? Você vai entrar lá, quero ver essa camiseta, entrar, hein? você vai ver. Vou arrumar uma camiseta para você. Então, Vou cobrar, Gu, tá? vou cobrar, ó, tá gravado, né, Gu? Vou pegar esse recorte aqui, vou falar... Esse recorte pode ter certeza que eu vou cobrar. O Rafael falou, ele tem que me arrumar a camiseta. Gu, falando então já do esporte, o foco nosso aqui é passar essa informação pra galera. Eu já sei um pouco da sua história, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu pensei que você competiu a primeira vez só quando você veio para Campinas. Aí você acabou me falando aqui, por fora da gravação, que você competiu ainda morando em Bauru. Ainda morando em Bauru. Então conta pra mim como que foi que você iniciou, começou a treinar e decidiu competir. Então, resumindo assim, né, porque são histórias grandes, né? Eu comecei a treinar ali por 14, 15 anos. Era muito magro, tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão já havia começado há alguns meses e eu vi ele melhorando. E aquilo me deu desespero, né? Eu ver meu irmão melhorando, eu não tá melhorando, eu sempre magro, ele também. Ele pesava 39 quilos quando começou, eu pesava 44. Eu era um pouquinho mais cheinho que ele, nunca foi gordinho, mas eu tinha um pouco mais de estrutura que meu irmão. Meu irmão sempre foi muito seco, né? Até hoje, na verdade. E aquilo me deu vontade de começar a treinar. A gente começou numa academia muito pequena, num clube chamado BAC, em Bauru, que hoje não existe mais. Na verdade, era onde foi o Clube Lusitana, onde o Pelé jogou quando ele era mais novo. E aquilo era muito próximo de casa e a gente começou a treinar. Comecei a treinar com os amigos, foi embora, fui treinando. E ali por 18, 19 anos a gente foi para uma academia um pouco melhor. E lá a gente conheceu um cara que treinava atletas. E ele começou a treinar a gente. E naquela época, a gente tá falando isso de 2002, mais ou menos 2003, quase não tinha informação. Nem de ergogênico, nem de suplemento, nem de alimentação e nada sobre o bodybuilding. Você tinha só revistas. E olha lá ainda, de umas revistas gringas, na verdade. Mas isso lá em Bauru era pior ainda. Às vezes aqui em Campinas talvez podia ser um pouco melhor. Já tinha alguns atletas. Lá não tinha isso. Mas quem foi uma época de lá e que treinou junto não. Esse meu professor treinou junto com ele, treinou com o Norton Murayama. Então ele já tinha em mente um atleta muito bom. Então ele já seguia parâmetros disso, né, desse atleta. E aquilo foi me dando vontade, vendo revista e tudo mais. Aí um dia eu treinava, a gente gostava muito, treinava por gostar. E um dia ele falou, cara, você tem potencial, você não pensa em competir? Eu falei, como assim eu competir, né? Apesar de eu ter vontade, falar assim, até você ter vontade, você pensar em competir de verdade, é um caminho muito longo. E eu vim de uma família muito simples, eu não tinha dinheiro também. Então, como assim eu vou competir? Não sei nem como funciona isso aí. Então, ele me ajudou muito naquela época. Ele ajudou com a sunga, né? Ele pegou a sunga que ele tinha, me treinou praticamente de graça, não me cobrou nada pra isso. Ele só falou assim, eu só quero que você faça. E é uma das coisas que eu penso muito até hoje, né? Assim, às vezes a gente vai ajudar alguém, eu falo, só peço que você faça, só valorize o meu trabalho. Eu valorizei muito o trabalho dele. E de forma que o que ele falava pra fazer, eu fazia, né? Dentro do conhecimento dele, ele usou todo o conhecimento pra me preparar. Eu competi, se eu não me engano, era Estreantes do Interior que tinha. E foi aqui em Campinas. Ali fica perto do... Agora não vou lembrar o lugar exatamente, mas foi num clube. E eu vim pra cá, na época eu competi com o Lucas de Sante, que foi campeão. Campeão não, ele ficou em segundo lugar. E quem ganhou foi o Jack, o Oswaldo. O Jack foi o campeão, da Ordem. Ele foi o campeão. E aí ficou o Jack em primeiro lugar. E na época eu achava que ele nem tinha idade, porque ele já era muito grande perto da gente. Ele era muito fora do padrão, o Jack. Ele já tinha um físico de um atleta muito bom, com 20. Acho que ele tinha 21, eu tinha 20. Ele já estava no limite, acho, da idade, se eu não me engano. Aí o Lucas de Sante era muito seco, mas nessa época ele estava bem magrinho. Acho que ele era mais magro do que eu. Ele, cara, mas assim, cadavérico, como sempre, né? Aquela qualidade muscular exemplar, mesmo no primeiro campeonato dele.
E eu fiquei em terceiro lugar. Você ficou em terceiro lugar no sexto lugar nesse campeonato. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. Aí eu fui para mais um campeonato, que acho que era não era mais o Estreantes de interior, era Estreantes Paulista, que esse foi em São Paulo. Tudo naba. Tudo naba. Era FEPAM já. Não, era isso, na época era FEPAM. FEPAM, né? Aí competi nesse, que eu acho que, se eu não me engano, eu fiquei em quinto ou sexto lugar, não me lembro muito bem, não me recordo, que foi medalha. E eu acho que eu perdi essa medalha. E não era uma época de muita foto, tudo era muito difícil, não é igual difícil. Agora. E eu falei, eu venho do simples, então não tinha muita gente para me acompanhar, não tinha dinheiro para acompanhar, era muito difícil. E o Instagram impulsionou muito o nosso esporte, né, cara, hoje, Demais, né? A demais. mídia, né? Eu vivenciei muito isso. Tanto eu quanto minha mulher, a gente às vezes conversa, que a gente vê o quanto mudou o esporte pelo Instagram, pela mídia, né, hoje, né? Nossa, assim, espetacular quanto aconteceu isso. É igual a gente tava falando agora há pouco, muita gente fala assim, você é atleta, tá. Eu competi uma vez, 2 vezes, legal, muita gente faz isso. Mas você viver a vida de atleta mesmo, independente de rede social, é só quem ama mesmo, né? Aí, acho que mais do que isso até, né? Hoje muita gente... Não, claro que eu não vou comparar o futebol, porque o futebol é um esporte mundial. O fisiculturismo está engatinhando nisso, mas ele já virou... As pessoas já almejam ser fisiculturistas para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. Então já mudou já a concepção de ser fisiculturista. Na minha época, quando eu comecei, você competia porque competia. Hoje você pode ter a possibilidade de ganhar dinheiro. Naquela época não tinha nada. Nem vender consultoria por isso. Você não tinha uma propaganda por nada. Você só gastava o dinheiro mesmo. Na verdade, nem existia consultoria, né? Não existia. Você e seu irmão foram os pioneiros a trabalhar com consultoria. Foram os pioneiros aqui em Campinas. Né? E aí... Depois eu voltei em 2012 só com isso, porque foi faculdade no meio do caminho. Eu tava começando minha faculdade quando eu competi. Aí não tinha mais grana, não tinha mais nada, né? E passei um tempo só fazendo porque amava, gostava, continuava pensando em competir, mas não sabia quando ia poder voltar a competir. E aí depois voltei em 2012, depois competi em 2013. Aí você foi 14, dando segmento. 16, 18, 22. Caramba, né, cara? A gente deve passar um filme na sua cabeça, não passa não, mano? Passa, porque... Porque eu sei que você competiu no Campeonato Mundial fora do país. Competi na Irlanda, na época eu fui com... A gente ficou fiquei no mesmo quarto com o Donaire, já conhecia ele, Matheus Donaire. Fiquei ele, Felipe Tavares, que é um outro atleta também muito bom, que hoje ele não compete mais, que ele era júnior na época. E a gente foi pra Irlanda, cara, foi uma galera pra lá, fui assim, na cara e na coragem, fui sozinho no avião, peguei um voo fora da galera, porque eu decidi de última hora, porque eu não sabia se ia ter dinheiro. A Optimum na época me ajudou, que eu era patrocinado também. Mas foi muito legal, né? Assim, então, toda hora que eu penso, eu falo assim, nossa, e o quanto o esporte me trouxe de conhecer outros países, conhecer pessoas, e quanto ele traz de disciplina pra gente, né? Como mudou minha vida, o esporte mudou minha vida, totalmente. Eu não sei o que eu seria sem esse esporte. Eu sei muito bem o que você tá falando agora, porque quando eu decidi competir, foi 2013, e até eu conseguir competir foi 2021. Eu vejo que muita gente fala assim, tem cara que começou a treinar, juro pra você, cara, 6 meses, fala pra mim, você acha que eu consigo pegar um Procard? O cara começou a treinar faz 6 meses. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu vou saber se um cara vai ser pró, é saber se ele nasceu pra aquilo. Não tô falando do shape, da genética. Se ele tá disposto àquilo. Vontade. Exatamente. Igual o seu treinador falou, vocês têm potencial. Por quê? Não que ele olhou o seu corpo, que ele olhou o jeito que vocês se comportavam e o jeito que vocês se dedicavam para aquilo. Concorda comigo? Concordo, eu vou te falar Porque mais você, a primeira coisa que você falou, a gente era muito magro, né? Muito magro. Um adendo sobre isso. Eu pesava na época nem 70 quilos. Nós treinávamos com ele e um outro parceiro nosso, que é o Armando, que hoje mora em Ribeirão, que competiu muito tempo também na NABA. Depois foi powerlifter, hoje tem uma academia de crossfit e tudo mais. Cara, eles pesavam 100 quilos. Eu pesava 70, tinha que treinar com eles. Eu aprendi a treinar perna de verdade, foi com ele. Foi ali que eu aprendi a gostar de treinar perna de verdade. Porque era assim, você vai treinar comigo e acabou. E a época que eu mais sofri de treino, assim, de aprender, foi porque meu irmão sofreu um acidente de moto. Eu treinava com meu irmão sempre. A gente treinava junto. E os dois se matavam e eles matavam a gente. Porque eles treinavam a gente. Porém, quando meu irmão sofreu um acidente de moto, eu cheguei na academia pra treinar e falei assim, você não tá mais com seu irmão pra treinar, né? Eu falei, ele falou... E ele chama todo mundo de boneca, né? Boneca, você vai treinar o quê? Eu falei, hoje é costas. Ele falou, não, você vai treinar perna comigo. Esse é o Armando falando. Eu falei, não, Armando, treinei perna ontem. Ele falou, não perguntei que você treinou ontem, eu perguntei que você vai treinar comigo. Você vai treinar perna comigo. Então imagina um cara de 100 quilos, forte, parecendo um guindaste, depois ele foi powerlifter. Ele agachava com 300 e poucos quilos. E falando pra mim, você vai treinar comigo com 70 quilos. Não, mas treinei perna ontem, foda-se. Só que assim, eu não arregava, né? Eu não arregava, nem eu nem meu irmão. E isso que eles iam na gente, não arregava. Eu batia a boca com eles, não tava nem aí, não. Quando eu tinha
eu comecei a treinar muito cedo, mas quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, foi uma época que eu comecei a treinar pesado com os caras exatamente tudo acima de 5 quilos na academia. E os caras, pra você ver como que é, né, meu? Eu nem imaginava que você passou exatamente o que eu passei. Aí ia treinar, os caras faziam questão, vamos treinar com nós hoje. Pô, eu lembro que uma vez a gente tava fazendo, eu não esqueço, fazendo tríceps banco. Pô, naquela época eu colocava 6 anilhas de 20 quilos na perna. Pô, hoje eu faço só com o peso do corpo e quase morro. Essa é a mesma coisa comigo. Não era. Era E os caras, isso. vai, caralho, vai. Era da hora, né? Era da hora. Hoje não tem mais essa... Uma que não é muito corrido, não dá pra Sim, gente sim, combinar. nem Vamos dá fazer um mais, é treino, muito né? difícil. Mas Quanto eu lembro... tempo que eu tô querendo combinar um treino com vocês? É difícil, cara. Não é por falta de vontade, Vontade, mas que... por falta de tempo, né? Às vezes eu acabo treinando na hora que sobra. Hoje eu treino às 5 da manhã. Isso que é uma sexta de boa, vamos dizer assim, né? Pré-carnaval, né? Quer dizer, hoje já começa o carnaval, né? Já começa o carnaval, né? Essa noite. Né? Então, assim, tudo que você tá contando é exatamente passa. Mas voltando ao assunto que onde o esporte te levou, que a gente fala assim, de levar a gente, não tá falando de condição financeira, de mídia, de nada. E eu sempre tive uma vida muito complicada, assim, porque trabalho, eu tenho 2 filhos, passei, sem ter muito tempo para fazer algumas coisas da minha vida para mim. O esporte, cara, eu fiz realizar um sonho, que eu tinha um sonho de conhecer Florianópolis. Mas quando eu falei, eu vou competir em Florianópolis, tipo assim, eu não medi esforço. Eu fui, fiz e fui para Floripa. Saí do meu serviço 11 horas da noite, juntei minha família, vamos para Floripa. Quer dizer, se eu não tivesse programado o campeonato, eu não teria feito nada disso. Entre outros lugares que eu fui também. E eu pretendo competir fora do país, eu sei que eu não vou medir esforço e isso vai acontecer. Porque o nosso esporte, ele tem esse poder de fazer a gente ir onde a gente nunca imaginou. Você nunca imaginou que um dia eu vou para Irlanda? Não. Mas eu vou viajar. Você já viajou vários países que eu sei, mas e tudo envolvido com o esporte. A maior parte foi com o esporte, foi diretamente com o esporte. Algumas foi por turismo, porém tinha relação com o esporte. Né? Eu acho que a parte mais legal é igual eu fui parar em Curitiba para treinar lá no Everaldinho. Eu não fui competir lá, mas foi pelo esporte. Foi pelo esporte. Ah, eu quero ir lá conhecer e tal. Então, acho que tudo isso envolve, e eu sou muito grato ao esporte. Ou, por exemplo, ter o podcast aqui hoje, a gente sentar e conversar e poder passar esse conhecimento, essa experiência para a galera, é uma coisa muito satisfatória. Totalmente. Quem que eu vi que falou sobre isso? Que... foi o Balestrin, sabe? Sei. Que quando a gente recebe um elogio, é um combustível pra gente. Pô, cara, eu vou continuar me dedicando, tô no caminho certo, tô motivando alguém. Quando a gente recebe, pô, o shape tá da hora, pô, você tá mantendo, pô, você fala, não, então eu tô fazendo certo. E é a mesma coisa, tudo que a gente faz, as pessoas vão se espelhando, vão comentando, é um combustível pra gente. Hoje acaba sendo um combustível pra gente. Porque antigamente, que falou, não tinha mídia, não tinha nada. Mas pessoalmente, se chega assim, por exemplo, minha mãe, nossa, moleque, você tá muito grande, muito forte, coisa feia, credo. Nossa, mãe, sério? Isso, na época foi isso, né? Porque mais ainda que o esporte em 2000 e pouco, 2004, 2005, não era nada. Todo mundo já olhava você como, de certa forma, um vagabundo, não queria fazer nada, né? Ou só, o que você vai ser da vida? Vai ficar subindo no palco, né? E... a pessoa nunca chegou dessa maneira, né? E aí era muito mais crítica do que elogio. Porém, tinha algumas pessoas que elogiavam já. E aquilo ali sempre foi motivação para você continuar. E aquela história, né? Você não vai conseguir, ele te motiva demais, né? Ele te motiva demais, né? Porque, assim, ó, pode falar o que for, mas o calar a boca de alguém é muito gostoso. E, de certa forma, eu escutei isso muito lá atrás. Por ser muito magro e vir da onde a gente veio, era assim, você é louco, você vai competir o quê, rapaz? Você vai ser quem? Você tá achando que você é quem pra competir? Vai trabalhar, vai arrumar uma arqueiro de terra, vai carpinar, como se a gente não trabalhasse, como se a gente só fizesse isso, né? E eu lembro que quando eu decidi mudar de categoria, eu ouvi, cara, mas tem certeza que você vai pra cima de 100 quilos? Por que você não fica da 90 até 102? Pô, eu tenho pensamento, eu também não sou, né, tão atrasado assim, né? Por causa da minha altura. Sim. Né? Eu vou competir o cara com 95 quilos lá, bicho, os caras têm 1,60m, 1,70m de altura. Vou parecer o quê lá no meio desses caras, né? Por isso que tem 212 e tem a Open, E né? a Open, perfeito. E aí o que acontece? Porque o cara não acredita que eu tenho potencial. Nunca Aí aquilo te dá um né? combustível. Eu falei, não, calma, que daqui a pouco eu vou chegar mostrar, lá, vou te eu vou te mostrar. mostrar. Aí você falou, o que você fez, né? Aí vem eu, mas o que você tomou? O que você tomou, fez? né? Mostra pra mim aí, conta pra mim. Conta pra mim, né? E aí você tá tomando conta? pra caralho. Eu falei, tô tomando pra caralho mesmo. Vai lá tomar pra caralho pra você ver. Vai lá, você é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta, Gu,
Que, assim, uma coisa que... Acho que eu vou fazer mais perguntas aqui hoje é a respeito de coisas que eu admiro em você. Tipo, mano, eu falo assim pra você que isso é identificar com a pessoa. Sim. Eu sempre fui verdadeiro de tudo que eu falei pra Sim, você, sim. dessas coisas. Eu lembro quando você disputou o Mundial com seu irmão. Em 2016. Você já tinha dividido o palco com ele antes? Nunca, foi a primeira vez. Então, quero que você me conta essa experiência, como que foi o classificatório, tá? Pra vocês disputarem o Mundial. E qual que foi a experiência de dividir o palco com seu irmão, que deve ter sido uma coisa inexplicável, como eu posso dizer pra você que eu dividi o palco, entre aspas, lógico, com a minha esposa e meus filhos, que nunca vai existir isso novamente. Você tá falando arrepio. É. Se filmar, eu arrepio pra eu falar sei. sobre isso. Porque eu sei o quanto isso significa, né? Tanto de competir com o meu irmão, você competir com a sua família, de certa forma, né? De certa forma, não. Sua família total, né? Hoje é sua família. E foi, assim, 2014 eu fui pro Mundial na Irlanda. E quando você competia pela NABA, você tinha 2 anos de vaga. Se você participou de um Mundial, você tinha 2 anos de vaga ainda para competir um Mundial de novo. Você não precisava passar por toda aquela trajetória de estadual, né? O paulista, no meu caso, brasileiro, sul-americano, conseguia vaga. Ou ganhar o brasileiro e conseguir a vaga já direto pro Mundial. Ou ir pro universo e tudo mais. E aí, quando eu fui em 2014, eu vi que faltava volume. Eu fui bem, não fui mal, eu fiquei, assim, não fiquei entre os 6, porém eu chamei atenção. Foi um campeonato que eu gostei muito do que eu entreguei para um primeiro campeonato fora, né, com todas as dificuldades de estar num país diferente, não falar a língua, de chegar lá com medo, né, de não saber o que fazer, a parte financeira extremamente, que foi a Libra Esterlina, a Libra Esterlina na época estava 6 e pouquinho. Cara, então assim, para você ter 1.000 libras, são 6 mil reais. Fui eu, foi o Matheus, foi o Luizão, foi a Auren na época, então foram a Sinara. Então, inúmeros atletas que eu já conhecia, já era amigo, mas que a gente lá ficou mais amigo ainda, porque nessa situação todo mundo se une, né? Assim, se torna uma amizade até muito grande. Depois disso, eu conheci o Matheus, eu conversava, mas depois disso a gente ficou muito amigo. Porque você passa o perrengue junto. Cara, ali, assim, o quarto que a gente ficou, nós ficamos em 3 no quarto. O banheiro, a porta batia assim, ó, o vaso sanitário era debaixo do chuveiro. Era um Ibis, se eu não me engano. Mas assim, era tudo muito pequeno, não tinha janela. Era 2 beliches e uma cama de lado, cara. Então, assim, muito perrengue, e com pouca grana, todo mundo passando perrengue pra estar ali. Então, assim, vamos ter experiência. Então, depois dali, pra continuar a história, eu fiquei 2 anos sem competir pra ir pra um campeonato, de novo. E aí foi esse foi lá em Belém. Belém não, perdão. Foi em Natal. E aí meu irmão tinha parado de competir uns anos, porque ele tinha passado por uma experiência um pouco ruim nos inícios dos campeonatos dele. Ele tinha ido muito bem e de ter juízes chegando e falar assim, cara, eles erraram sua súmula. Eu falei, tá, mas vocês vão acertar? Não, você vai ficar em 6º mesmo. Ele passou por muito perrengue em campeonato assim do início, de tipo, colocarem pessoas na frente dele e sabendo que ele tava melhor. Muita gente chegava para entregar o prêmio para ele e falava assim, eu não entendi o que aconteceu. E ele ficou assim, pé da vida na época. E aí então ele falou assim, eu vou voltar de uma forma que ninguém vai entender o que aconteceu. Vai ser assim, não vai ter o que falar. Eu vou ganhar porque eu vou subir no palco, vão olhar e falar, você é o campeão. Não tem pra outra pessoa. E foi o que ele fez. Ele fez isso em 2015. Então ele foi pro campeonato paulista, né? Ganhou, brasileiro, ganhou. Ele foi campeão paulista e overall, se eu não me engano. E foi depois brasileiro e ficou em 2º lugar no overall. Ele perdeu pro Grilo na época. E nisso deu a vaga pra ele, pro Sul-Americano. Ele foi pro Sul-Americano. E depois a gente teve o Mundial no outro ano para subir. Aí a gente foi e aí sim foi, porque toda vez era, ele estava competindo, eu estava ajudando ele. Eu estava competindo, ele estava me ajudando. Mas nunca os dois no mesmo campeonato. Até para poder um ajudar o outro, porque um ajudava a pintar o outro, na hora que estava competindo, gritando, ó, faz a pose tal, pose tal. A gente sempre teve essa parceria muito, 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 a gente foi muito unido nessa parte, e um sempre ajudou muito o outro. E quando a gente chegou a subir no palco, cara, a gente falava, a gente vai subir junto. Num mundial, não é subir num campeonato. Tipo, eu pago ali e subo. Ali. Porra, os dois estamos no mundial. Assim, então foi assim, surreal pra gente. Minha mãe foi, a gente. Não, eu fiquei tão feliz, mas eu tava na academia, sim, né? sim. Nossa, cara. E sabe o que eu vejo? Assim, qual que é a diferença de idade sua e do seu irmão? 2 anos e meio. Então, meus filhos têm 1 ano e 37 dias de diferença. E eles já dividiram o palco. Então. E aí, quando eu falo disso, às vezes tem gente, ele tá falando isso é porque... Né? Não, cara, é real. Eu vejo meus filhos hoje e falo assim, mas será que meus filhos vão ser igual a vocês?
Será que eles vão amar o esporte? Será que eles vão querer isso pra vida deles? Ser parceiros? Ser parceiro? Não, porque eu vou chegar ainda nessa parte, né? Que além de tudo, vocês são sócios. Vocês, os dois é de Bauru, os dois estão em Campinas. Vocês são unidos. É isso que eu almejo pros meus filhos. Eu não sei até quando que a gente vai estar aqui nessa terra, nessa vida, mas a semente de união eu sempre prezo em casa. Sempre falo com eles. Porque assim, cara, um dia seu pai e sua mãe vai partir e pela lei da vida, eles vão partir antes de você e antes de mim. Meus pais vão partir. Sim. E o que vai restar você e seu irmão, velho? E tenho certeza que a vida traz para vocês esses momentos para lá na frente, você saber quem realmente está do seu lado. Ou é no palco disputando, que entre aspas, na cabeça dos outros, isso que eu falo para as pessoas, competir com você mesmo, não competir com os outros. E você e seu irmão, vocês competem junto. E você ajudou ele na preparação, porque eu vi. Não é que me contaram. E ele ajudava você. Você pintou ele e ele pintou você. Um ajudou financeiro, comprou para um, outro comprou para o outro. Tô mentindo ou não? Não, foi isso, justamente isso. E hoje vocês são sócios, vocês têm a mesma empresa, vocês trabalham juntos, vocês se vê todo dia, briga todo dia, um exemplo, né? E essa é a essência que eu quero para minha família, trazer dentro da minha casa. Eu acho que isso muita gente almeja, né? Eu lembro, até contando uma história dessa situação, muitas vezes eu escutei do Sardinha, tanto que o Sardinha gosta muito de mim e do meu irmão, pelo menos sempre gostou, e toda vez, desde lá de trás, dos primeiros campeonatos, ele falava... Puta, como eu queria ter um irmão igual vocês são, assim, parceiros. E quando eu subi com meu irmão, ele falou, meu, que legal vocês subirem juntos, assim, porque é justamente isso, são poucos atletas que podem fazer isso, de ter... Quando ele viu meus filhos, ele chorou. Pô, vocês vão fazer eu chorar aqui mesmo. Os moleques falaram assim, vamos tirar foto? Vamos. Pum, baixou as calças. Não, eu sou bodybuilder. Os moleques. Mano, tipo assim, o Sardinha até chorou, velho. Abraçou, eu falei, pô, velho, você ia fazer eu chorar aqui agora. Lá no campeonato, no Master lá. Então, porque é isso aí, cara, essa é a essência do nosso esporte. Porque, gente, que graças a Deus você teve seu irmão. Mas eu fiquei muito tempo solitário, cara. Porque as pessoas do mundo aí fora, quantos por cento da população que é fisiculturista? Nossa, se a população que tô falando treina, fisiculturista, não tô falando que treina, né? Que treina são de 4 a 5%. Então você imagina bodybuilder. Não é nada. Não é nada, porque nem toda academia tem um atleta. Então, tipo assim, as pessoas não vão entender quando a gente fala se isolar, né? Que quando a pessoa chama pra você no churrasco, você fala, não, cara, eu não vou porque eu tenho que descansar, que eu tô na dieta. Porque às vezes não é só comer, é o psicológico também, você quer descansar a cabeça. Quando a gente fala a questão de se abdicar, como você falou, é o estilo de vida que a gente levou, né? Não é só se abdicar. Uhum. Eu fiquei muito tempo sozinho, solitário, sentia falta. Aí depois você se acostuma a ficar sozinho. Aí você tem dificuldade de conviver com as pessoas também. Perfeito. Tô mentindo ou não? Não, Aí quando você fala assim, não, mas meu amigo, o que seu amigo faz? Meu amigo é bodybuilder também. Porque é os mesmos gostos, a mesma rotina. Então, você entende, na verdade, né? Não só isso, mas ele também ele vai entender seu espaço. Ele consegue ser mais empático a você. É muito mais fácil dele entender o que você faz e falar assim, não, vou respeitá-lo. Porque a maior parte não respeita. Não, mano, eu tô treinando agora. Pronto, o cara nem responde mais. Agora, se é uma pessoa que não entende... Não, então... Aí você fala, pô, velho, se eu tô treinando... Entendeu? Ou tipo assim, se o cara não respondeu, o cara fala, deve estar treinando, né? Tipo assim, já identifica, né? E as pessoas não entendem. Igual o pedreiro ia lá em casa lá pra arrumar um encanamento, eu falei pro cara assim, viu, eu vou... você pode vir só depois das 2, porque das 10 horas da manhã eu tô treinando. Pra ele, tipo assim, o cara tá curtindo no shopping. Não, velho, treinar pra mim é igual eu ter que trabalhar. Não dá pra faltar no trabalho. Entendeu? Esse é o lance da pessoa, do mundo fora, que às vezes não entende a nossa rotina, né? Eu acho que, na verdade, não é só pra gente. Eu acho que é pra tudo, né? Porque quando você não vive algo que a pessoa faz, você não sabe o quanto aquilo significa pra ela. Porque o importante é o quanto significa pra ela, não é o quanto significa pra mim. E às vezes a pessoa fala assim, eu tô estudando. Aí eu, não, estuda não, vamos sair, vamos pra balada. É a mesma forma que acontece com a gente. E eles fazem isso, porque muitas vezes a pessoa não tem essa disciplina e ela quer quebrar a sua disciplina. Ele quer falar assim, eu venci, tá vendo? Eu tirei ele da casa dele. Cara, na verdade você tá querendo afundar o seu amigo, né? Você não quer ver ele indo pra frente. Fala, cara, você tá estudando? Vamos lá, estuda mesmo, cara. Quando você tiver tempo, vamos sair junto. Ou você tá treinando, ou quando você terminar, me chama.
Eu entendo o que você tá fazendo. Na maior parte das pessoas não tem empatia. Elas querem o que é pra elas e ponto só, né? Ah, você vai competir, beleza. Quando tiver em off, vamos marcar um rolê? Perfeito. Né? Esse é o lance. Esse- Ô, Gu, diante de tudo isso, pô, que é um exemplo. Galera, isso aqui é um exemplo, cara. Isso aqui vocês têm que levar pra vida de vocês. Tá? O cara bem sucedido não se trata de nascer no berço de ouro, não se trata porque, cara, tudo que ele fez hoje, até hoje, eu sei que foi feito com amor. Nunca ele subiu num palco falando assim, eu vou subir num palco hoje que um dia eu vou montar uma puta de uma academia e vou ser bem sucedido. As coisas aconteceram que tinha que acontecer. Tanto o lance com seu irmão, quanto com tudo, né? Isso. Só que eu sei que você tem um sonho muito grande ainda no esporte. E eu tô do teu lado, né, bicho? Primeira coisa, qual que é o próximo campeonato que você tem em mente? Eu não perguntei isso pra você antes. Eu tô perguntando agora. Eu vou ser bem sincero que assim, eu tenho... se tudo tiver certo na minha vida, é claro que eu sou muito dessa forma pra competir. Eu tenho que estar com a minha vida pessoal andando perfeito pra eu competir. Não perfeito, perfeito, que às vezes a gente tem alguns problemas, mas que dá pra levar. Mas eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de cuidar da minha família, né? Eu tenho minha mãe que tá doente, eu tenho alguns animais que estão doentes em casa. Então, assim, demanda um tempo e que se tiver dessa forma eu não consigo competir. Mas eu almejo esse ano competir no final do ano, no Masters e talvez no Nacional também. Então, assim, são 2 campeonatos que eu almejo competir. Talvez eu tenha que subir um antes, né, pra pegar a vaga, que tem que conseguir a vaga. 12 meses antes. Mas aí eu subi em algum próximo já na preparação pra conseguir a vaga e mando bala nos 2 que eu quero competir de verdade. Se tudo tiver bem na vida. Tomara que esteja, Deus Não, vai estar me assim, ajude. porque eu vou estar lá comemorando seu... Porque eu sei que a sua meta é pegar um Procard, né, Gu? Esse ano bateu na trave, né? Ano passado, no caso, né? 2022, quando eu voltei a competir, eu já voltei com essa vontade. É o que a gente conversou aqui um pouco antes. Uhum. A mentalidade é sempre de campeão. Não tem mentalidade de, eu vou subir pra ver como que é. Não, eu só queria ver como que era competir na Classic, de Você categoria. quer ver como que é? Mas eu Vai subi lá pra no ganhar. campeonato e vê os caras lá. Assiste lá, vai assiste na internet que é mais fácil, você não gasta nem dinheiro. Nem dinheiro pra pagar a entrada. Mas já era a minha meta subir para pegar uma vaga para um campeonato maior. E foi o que eu fiz. Eu já fui, ganhei, fui campeão, só não fui overall, perdi pro Bina no primeiro. E agora no segundo que eu perdi pro rapaz que foi overall, que é o Felizardo. E ele foi campeão e virou pro nessa noite. Então, assim, bateu muito na trave. Eu perdi pro cara que foi overall. E eu fiquei a maior parte do tempo do campeonato, de certa forma, na frente dele, porque eu fiquei no centro do palco desde o início do campeonato. Na hora que chamou, eu já estava no centro. Então aquilo também me deu muita confiança de estar ali e já pensar, pô, campeão, porque não saí do centro do palco. Aí no finalzinho que trocaram, e no final ele foi campeão, né? O atleta estava muito bom também, ele tinha uma proporção boa, bem definido e tudo mais, e acabou sendo campeão overall. Então assim, bateu na trave. Então aquele gostinho de eu vou fazer um pouco melhor, né? Vou fazer o meu máximo de novo e dessa vez eu vou estar melhor e eu tenho uma chance muito grande, na minha visão, assim, de ser campeão e virar profissional. Eu quero virar profissional, eu vou virar profissional. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Não, esse ano. Deixa eu te falar alguma coisa. Já que você vai virar profissional esse ano, que tem que pensar assim, já falar assim, entendeu? Eu vou te fazer um convite aqui, em meio às câmeras, eu vou até fazer o recorte. Cara, é o seguinte... Eu tô fazendo você tá falando, eu tô fazendo as contas aqui de quando você vai ter que começar o seu pré-contest, quando que é o seu campeonato, entendeu? E eu sei que em novembro, que mudou a data, vai ter o BTFF, que é próximo do Master. Sim. Que pode ser próximo do regional que você precisa fazer para qualificar. Quero que você estude com carinho, porque eu sei que você tem muita chance de ser campeão overall no BTFF. E ser campeão overall no BTFF, você só ganhou um overall, subiu só uma categoria, nem falei pra você subir na Master. E se você subir na Master, você pode disputar o overall também, tá? Uhum. Mas você tem condições de ganhar na Senior e na Master da Classic, porque Senior da Classic é acima de 35. Uhum. Você pode levar aí uns 25 conto pra casa. Acho que ajuda, né? Porra, bicho! Imagina o tanto de size, cara, que você vai colocar na geladeira de graça. A galera às vezes fala assim, pô, mas só 25 mil. Cara, de graça. De graça. Tudo é muito bom, cara. Bicho. Mas você gastou pra competir. Mas tá no meio do caminho, na verdade, nem acabou gastando. Tudo isso. Né? Porque você já tá bom, mas você recuperou então o que você gastou. Perfeito. Perfeito. Mas eu vou te falar que minhas preparações não são caras, cara. Não, todo mundo se surpreende comigo. Eu vejo tilápia, esses bagulho, baratinho. Não, você tem que pensar assim, ó. Você vai ter que comer. Você vai comer de qualquer jeito. Quando eu como fora da dieta, eu gasto muito mais dinheiro que em dieta.
Porque um lanche que eu comer na semana, quando eu tô de dieta eu não vou comer. Um lanche que eu como na semana, você gasta no mínimo R$70. R$70. Um lanche na semana. Quanto você compra de tilápia? Tilápia, eu pago no quilo na época que eu tava comprando, R$45 o quilo. Eu não como 1 quilo por dia na minha dieta pra competir. Eu vou ter que comer frango, vou ter que comer tudo do mesmo jeito. E algumas coisas são menos. Se eu falar assim, tirando a parte da comida... Reta final, né? Na verdade, reta tá final, falando. Você vai ficar tilápia. eu faço uma semana, 2 semanas de tilápia. Então, assim, quanto que muda do frango? Não é tanto assim também. É que o frango baixou bem o preço agora, né? Melhorou o preço, né? Baixou ainda não, né? Baixou era quando era R$7, né? Eu tô pagando R$9,90 no filé. Bom. Bem, tá bom. Aí Depois eu te passo contato. Não, passa sim. Tá preço bom. Olha a diferença, cara. Porra. Você é louco. Não, mas eu falo brincando, né? Porque tem outros gastos manipulados, tem o gasto de hormonal. Sim. É que agora a gente tem patrocínio, então ajuda muito, né? Mas, pô, vamos supor, ganhou uma categoria ou ganhou 2 que seja, ele pegou um overall. Porque se você ganhar só uma categoria overall, eu sei que vai dar uns 20 conto. Pô, tá excelente. O Alex esteve aqui da SPFF, conversou comigo e tal. Sensacional. E assim, eu tô falando pra você porque eu sei que você tem chance de ganhar e vai, tipo, te impulsionar. E se você pegar o Procard agora, você não vai poder competir depois na SPFF. Então, esse é o ano que você tem que subir na BTFF. Não, dá pra subir, com certeza. Se eu for competir, como eu falei, depende de outros fatores. Mas dentro da minha cabeça, você tá pronto, entendeu? Eu vou estar pronto e eu subo sim. Sobe e, tipo, dá pra você dar uma impulsionada. Até, de repente, se precisar de alguma coisa a mais, um que é mais para um nacional ou para o Master, você já tá ali também. Lógico que não é só o financeiro. E a experiência, sempre a experiência, né? Cara, assim, e outra coisa, vai ser uma experiência única na tua vida. O dia que você subir na SPFF, você vai entender o que eu tô te falando. Lógico, a gente é atleta, a gente passa por qualquer situação, né? Por isso que eu sou um cara que não é questão de reclamar. A gente, no dia a dia, nossa, não é fácil, né? Que, o backstage... Eu só reclamo quando você está em condições desumanas. Aí já é complicado. Pô, mas você tem um lugarzinho que tem uma sombra, um ventinho, se deitou, tá bala, entendeu? Não precisa ser o luxo, mas também não precisa ser o extremo de ficar no sol, né? No sol, né? Ou uma quadra de saibro, né? Coisa assim, né? Que eu tô sabendo que tem umas histórias, uns perrengues aí, né? Nossa, que perrengue. Conta pra galera aí, então, como que foi seu campeonato na Itália? Mundial, né? Lembrando. Bom, um campeonato mundial 2018 na Itália. Bom, eu passei alguns perrengues, na verdade. Vou contar um pouquinho da história. Eu fui pra lá, sozinho. Cheguei lá, beleza. Minha mala não chegou. Cheguei numa terça-feira, competia no sábado, minha mala não chegou. Os de bola lá, tudo lá, homogeninho. Toda a minha finalização estava naquela mala. Tinta para competir estava na mala. Você usava Drintan naquela época ou era tinta eu nunca já? usei Drintan, eu sempre usei Protan. Só que pela minha pele, por eu transpirar muito, eu sempre pinto vários dias antes, você sabe disso. Você já viu? Eu sempre conto pra você que eu pinto vários dias antes, porque eu deixo uma camada já escura na minha pele, e se eu transpirar, não fica aquela marca que quando escorre fica branco por trás. É porque o Gue é bem branco. Se tipo, tirar a camiseta, vocês vão achar que ele tá engessado. É mais ou menos isso. É o branco gesso, né? Branco gesso. Moreno gesso. Moreno cal. Aí passei todo esse perrengue. Tava um calor, assim, infernal. Era o meio do ano, né? Os campeonatos da NABA mundiais são no meio do ano. Era próximo do meu aniversário. Meu aniversário é de 8 de junho. O campeonato, se eu não me engano, foi dia 9 ou 10, não me lembro. Porque sempre é bem próximo. E aqui nisso, é frio, lá é quente no Hemisfério lá Norte. É um inferno, na verdade, não é quente, é um inferno. Tava uns 40 graus, era num hotel numa cidade pequena chamada Cecina. E nesse hotel, quando eu fui lá ver o campeonato, todo mundo que foi lá, o Matheus, o Donaire, o Sardinha, a galera toda que foi competir nesse campeonato falou, não é possível que vai ser aqui, né? É em outro lugar. Não, eu falei, não, é ali no fundo. E era uma quadra de saibro, de tênis, se eu não me engano, o lugar, que era coberto com uma lona de circo, parecia uma lona de circo, uma tenda de circo, na verdade, o lugar. Então, lá dentro, devia estar uns 45 graus, tranquilo, que, assim, se eu não me engano, 90% dos atletas passaram mal. O Matheus passou mal, todo mundo, o Sardinha passou mal, eu passei mal de certa forma. Eu bebi antes de subir no palco quase 1,5 litro de água, porque eu tava passando mal. E se eu não bebesse água, eu ia passar mal. Porque eu não parava de transpirar só de chegar lá. Eu não aqueci, porque eu ia passar mais mal ainda. Todo mundo que aqueceu passou mal. Quem não passava mal é assim, talvez uma outra atleta mulher, numa categoria mais tranquila, que tinha toned, então às vezes não precisava aquecer muito, elas eram menores, mas o resto... E pior do que isso, nesse hotel acabou tudo que era gelado, era umas 10, 11 horas da manhã. Então não tinha água gelada, não tinha nada para você beber gelado, e passei nesse perrengue, não tinha um ventilador, cadeira de plástico, uma tenda de circo. Então você imagina o perrengue, num campeonato mundial.
O pior é escutar ainda assim, não, mas você perdeu a categoria porque você transpirou no palco. Não, se falasse isso... Eu vi isso no Então, campeonato, que eu passei mais ou menos isso, né? Mas aí o árbitro falou, eu ganhei, né? Aham. Mas o cara ganhou, falou, pô, mas porque... Não, porque o argumento que o árbitro não tinha argumento, tá ligado? Você tava suando no palco, mas porra, velho, eu tava suando dormindo, parado, velho. Não tinha como, cara. O cara que não bebeu água lá que eu vi, que tava só molhando a boca, ele queria usar o meu gelo do meu cooler. Porra, mas eu falei, sabe o que acontece, cara? Se eu ficar abrindo e fechando toda hora aqui, vai acabar meu gelo, vai todo mundo ficar bebendo quem? Deixa aqui, porque eu tenho 2 crianças, tem minha mulher, então... Perfeito. Não, tem que ser sincero, porque eu poderia dar uma pedra de gelo pra ele. Ele queria colocar a garrafa dele dentro do cooler, só que porque a pedra de gelo não cabia dentro da garrafinha, entendeu? Aí não, beleza. Falei, mas não é que tô negando. Mas imagina, todo mundo começar a colocar a garrafa dentro do meu isopor, vai... Não tem como, né? E outra coisa, campeonato, cara, já traz sua estrutura, né? Não é Se desculpa. Se prepara pra isso. Você tem que levar tudo e assim, já pensar o que pode acontecer. Então você já leva. Ou pra mim que foi problema também lá foi isso. Porque eu levei as coisas. Porém, não chegaram. Chegaram no último dia. Então, assim, no último dia eu tive que comprar tinta, porque minha pele já não ficou na cor que eu tinha que ficar. E pra achar a tinta lá? E lá era uma tinta totalmente diferente. Lá era tipo um Dream Tan que eles vendem. Eles usam muito. Era pasta Só que também? dá aquela panata. Panata é uma pasta. Só que ela é dourada. Então, assim, e pra achar o ponto, passar, alguém pra passar em você já tá de última hora. Assim, foi bem complicado. Ali, na verdade, eu tive vontade de parar de competir. Eu fiquei muitos anos sem competir por causa desse campeonato. Eu competi com uma tinta, com um Dream Tan que eu ganhei do seu irmão. Aí que legal. No campeonato Samuel Veiro, fui campeão, deu sorte, mano. Tem lá um pouco da tinta. Da hora o bagulho, né? É da hora. Fica uma cor bonita, eu não gosto muito quando você encosta sai, então, né? Mas ela não fica saindo muito não, viu, mano? Ela Depois sai que seca, menos, né? sai menos. É que você já é moreno, né? É, o meu mano, você encosta porque a cor da mesa aqui, ó. Não, cara, eu ia falar pra você, mano, é que os campeonatos proíbem, né? Sim, senão sim, só usaria sujeira. Senão só usaria Drintão. Você não foi da época que fazia sujeira, né? Esses campeonatos... Então, é porque os caras faziam as pastas, né? Porque Drintão também não é barato, né? Mas não é só pela pasta. Sabe o que os caras faziam nos campeonatos? O campeonato do meu irmão, o primeiro campeonato do meu irmão fazer com o batom lá? Não, o problema não é isso. O cara tava pintado, na hora de ir embora, ele passava a mão no corpo e passava na parede do lugar. Por isso que foi proibido todos os lugares de fazer campeonato aqui em Campinas. Todos os clubes proibiram, porque fazia... Não era uma sujeira, era uma zona. Sim. Dava vergonha de falar que era fisiculturista que tava ali competindo. Por isso que eu tô com dificuldade pra encontrar um lugar aqui, né? Você vai ter dificuldade, porque a galera acabava com o lugar. O cara encostava na parede, limpava a mão na parede. Então, assim, você imagina você aluga um lugar e volta tudo sujo. Mas a galera não tá nem aí pra isso também. Então, assim, não é só, às vezes, as pessoas... Eu vejo que existe muito isso em tudo. Tanto em patrocínio, quanto em qualquer coisa na vida. E, assim, até com amizade, né? Às vezes é para um lado e nunca para o outro, né? É sempre uma via só, via única. Então você pega o cara que é patrocínio, o cara, ele mesmo não confia nele, ele não gasta dinheiro com ele. Primeiro confia em você, cresça, apareça, para depois pedir alguma coisa para alguém de ajuda. Já a hora que você for alguém, não a hora que você não é ninguém. O cara tem que confiar na sua estrutura, você nem sabe nem se você vai continuar competindo ou não. Aí você viu o campeonato, os caras fazem uma estrutura, às vezes, no que dava na época, porque não tinha muito dinheiro, o campeonato era muito mais barato, a galera vai e destrói o lugar. Quem quer mais que fazer campeonato? Ninguém queria fazer. Então, assim, tratam mal o atleta, mas o atleta também tratava mal o evento. Destratava o evento. Então, eu vejo muito isso em tudo. O cara não valoriza, pô, faço com você uma preparação. Aí depois vai lá, não te valorizo. Eu posso que outra pessoa me preparou. Existe muito isso no meio, a gente sabe. É feio de ver e saber que pessoas do nosso meio fazem demais isso. Não é só no nosso meio, claro, mas a gente vê demais isso com pessoas próximas a gente. O cara tava lá, faz com um, fala que o outro que ajudou, o outro rouba o atleta do outro pra falar que é dele. Isso é feio demais, né? E tem gente também que, por exemplo, eu tenho atletas que eu preparo que não gostam de ficar divulgando muito. Sim. Até porque eu falo assim, eu tô vivendo meu momento de atleta. A partir do momento que eu vivo um momento como coach, aí é outra história. Mas, assim, eu sempre treino as pessoas para elas voarem, para elas seguirem a vida delas, elas aprender sobre o esporte. Que é aquele lance que você falou de conhecimento. Você não pode ficar segurando o conhecimento. Você tem que difundir o seu conhecimento. Porque não adianta você falar alguma coisa, até o cara assimilar aquilo, demora um tempo. Para ele praticar, entender que realmente funciona para ele. Então, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, tanto a minha didática, foi muito baseada no trabalho de vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário, tenho orgulho de dizer isso, né? Porque o lance entre relação entre atleta e treinador não é uma coisa de pai e filho. Porque o filho tem que pedir bênção pro resto da vida.
Mas ele tem que respeitar também o seu treinador. Sim. Tipo assim, tem um aluno que mandou uma mensagem pra mim ontem. Ah, mas pra que serve isso? Eu falei, mano, usa o negócio aí e fica quieto, velho. Pô, porque pessoa toda vez que eu falar pro cara tomar tal coisa, eu tenho que explicar pra ele. Na verdade, era uma espirulactona. Mas pra que serve isso? Pô, cara, se explicar pro cara o que ele vai fazer por causa disso, aquilo e tal. Então, assim, você vai ficar quanto tempo dando consultoria? Se você mandar manipular todas as formas, o cara perguntar o que serve. Ô, se você tá com dúvida, cara, eu tô falando que você passou pra mim tomar um negócio. Eu vou pesquisar, cara. O que é isso aqui? E talvez no melhor momento você pode até perguntar. Não, mas tipo assim, é isso que exatamente. Tipo assim, eu pesquisei, não entendi o que é aquilo, entendeu? Ah, então vou perguntar pro Rafa quando eu for, entendeu? Não, você mandou. Qualquer coisa que eu falo pra ele fazer, tá ligado? Tipo assim, ó. Você vai tirar o frango e comer carne vermelha. Mas por quê? Mano, pega e faz a porra do negócio. Porque quando eu falo assim de respeito ao seu treinador, é que você não confiou no trampo do cara? Você não tá pagando o trampo do cara? Então, mano, pega e faz. Não fica questionando ou duvidando do conhecimento do cara. Ele tem um argumento. Ele não ia pedir pra você tomar um negócio sem ter argumento. Aquilo que você falou. Aí você pesquisou. Você não sabe o que é aquilo, na dúvida que seja. Então, vou ver o que é isso. Aí você vai ler lá. Ah, que isso aqui tem uma ação diurética, assim, porque isso aqui vai controlar isso, equilíbrio de sódio, né? Ah, entendi, deve ser por isso que ele passou pra mim. Ah, não entendi. Ô, Rafa, eu tava vendo esse pirocretona aqui, mas eu não entendi pra que serve. Beleza. Então o cara já tem um automático de ficar te questionando, sabe assim? É isso pra mim também. Ah, sobe carbo, abaixa carbo, o cara vai... Mas por quê? Então, assim, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Quando eu decidi, eu até queria falar com você um tempo atrás pra gente fazer uma preparação, né? Até te falei sobre isso. Uhum. E aí o que acontece? Por quê? Porque eu já confio no seu trampo, a gente já se conhece e tal. E o Diogo é um cara que eu já vinha conhecendo dos campeonatos, ele sempre dando uma força, trocando uma ideia. Eu falei assim, Diogo, vamos fazer um esquema então? Vamos fazer uma preparação. E aí depois que ele me deu um auxílio, porra, parece que eu juro pra você, Gu, tirei um fardo das costas. Quando você deixa de fazer sozinho, tem um cara cuidando disso. Aí você só precisa seguir. Exatamente. É mais simples do que pensar e seguir. Exatamente. Você seguir só é um... Você tá direcionado, mas tipo você assim. tem que fazer o que você falou. Você tem que ser assim, de certa Você forma, fechar o olho. atleta é seguir o que pedem. Mesmo que você não concorde. Porque a partir do momento que você começar a bater de frente com isso, você não consegue seguir. Eu tenho um certo problema com isso. Por isso que até hoje eu não fiz com ninguém. Eu tenho um problema porque às vezes, não só por teimosia, mas eu tenho muitas vezes assim... Cara, eu tenho um certo conhecimento e me preparo e conheço ao tempo. E eu fazer uma coisa que eu não concordo vai ser muito difícil. O cara fala pra mim, não, você tá fazendo isso. E aí, claro, eu não vou perguntar o porquê. Mas se eu olhar e ver que não tem nexo, que eu tô vendo que tá fazendo um teste comigo... Não, peraí, você tá me testando, meu amigo? Não. Claro que uma coisa... Tudo bem, tem que testar. Tem que testar mas, pra assim, saber como vai reagir a alguma situação. Mas tem situação... Mas eu nunca fiz isso. Você nunca viu ninguém fazendo aquilo. Eu conheço vários tipos de preparação. Aí você olha aquela situação que você fala assim, meu, eu nunca vi isso. O cara não, às vezes o cara não entende tanto. Ele tá testando com você. Então, quer dizer, eu teria muita dificuldade de fazer com um preparador que não tivesse um conhecimento muito... Assim, aquela coisa meio... Você fala assim, cara, não, esse cara eu vou confiar mesmo. Eu teria que ser com esse cara. Porque eu tenho dificuldade nisso mesmo. Porque assim, eu ia bater boca, não ia dar certo. Até porque você é um cara que estudou, então você entende muito. Então o cara tem que conhecer muito para te treinar. Foi uma das dificuldades que para eu encontrar um treinador. O Melo falou isso para mim. Falou, Rafa, é difícil treinar você, que você manja muita coisa, muito detalhe. E aí começa a ter conflito de conhecimento. Porque você fala, pô, o cara falou isso, mas peraí, eu preciso fazer isso? Não, mas peraí, e se eu fizer assim, não vai ser melhor? E aí fala, o cara tá testando uma coisa comigo que eu já sei que é melhor fazer de outro jeito no meu corpo. Mas talvez você tenha que, às vezes, baixar a cabeça. E nesse momento você tem que fazer assim, ó, baixa a orelha e segue o que pediu. Se não ficou bom, você cobra ele. Mas até ali, você vai fazer o que pediram. E você tem que estar com esse pensamento. E aí, por isso que caiu esse fardo sobre você. Porque você fala assim, beleza, agora eu tô calmo porque eu só preciso seguir. O Diogo, um cara que o meu treinador, no caso, estuda muito, muito inteligente. Ele falou, pô, gente, quando ele vai me competir agora, né? Posso ir no mercado fazer um treino lá na sua academia? Com certeza. Com certeza. Vou levar ele lá? Ele treina o Thiago também, que eu conheci. Olha como história longa, né? Eu conheci o Thiago em feira, quando eu era da Optimum. O Thiago ia na feira lá pra tirar foto comigo. A gente virou amigo. Ele já ficou em casa pra competir em Campinas. E hoje a gente tem essa amizade. Eu conheci o Diogo pelo Thiago, que hoje é preparador dele também. Não, o Diogo é muito gente boa. Nossa, ele é bonzinho demais. Não. Fui na casa dele lá, mas a gente fez confraternização. Legal. Foi da hora a confraternização. Eu acho que isso é uma das coisas que, graças a Deus, o esporte também me trouxe muito, cara. Muitos amigos.
e que eu carrego há muito tempo. Cara, eu posso dizer pra você que é no Brasil inteiro, você acredita? Não, mas no Brasil Às inteiro. vezes até me assusta. Às vezes eu tô conversando com um cara lá, lembra, você conheceu o Rafael Aveiro? Acho que não, esse eu não conheço. Ele competiu também comigo na Master Brasil 2021. Cara, a gente fez uma amizade, cara. Ele falou, não, quando você vê esse Rio Grande do Sul, cara. E também conheci o Everton, Sei. que ganhou também Manaus. E a gente conversa direto. E aí, como você tá? Pô, você vai vir pra cá, tal, não sei o quê. Você tem noção? É muito longe, né? Mas o esporte traz isso. Você viu né? como o esporte faz você chegar a lugares que você nem imagina, ter amizade onde você nem imagina? Aí eu chegar um dia lá no Sul, postar uma foto, o Rafael Aveiro vai falar, pô, você tá ficando louco, você não veio aqui na minha casa? Porque ele tem 2 filhas também, sabe? Isso é mó legal. E o Breno Eleutério, quando se vê, se abraça, parece que tipo se conhece há anos, se vê... Mas essa é a amizade que... Eu tenho muitos amigos, assim, muitos amigos, Rafa, de campeonato, competiram com meu irmão, viraram amigo, competiram comigo. O Léo Batalha, eu competi com ele nos primeiros campeonatos. É, Eu conheço ele disso. A gente se conhece há muitos anos, muitos anos. Gente boa E pra aí, caramba, tipo, né? tem uma amizade, a gente competia Ele na vai mesma dar aula de categoria. pose lá, fazer um workshop. Eu vi. Marca que pra ele gente ir vai- também. Vamos marcar sim. Falei pra ele, eu quero ir, hein, cara. Não, legal. E assim, eu tenho muitos amigos. Claro que às vezes tem um chato no meio que não quer conversar com cara, ninguém, ninguém cara. é perfeito. Mas, Mas- isso aí é no mundo geral, Mas, né? no geral, mas assim, numa grande maioria eu tenho muitos amigos. Pra você ter uma ideia, uma história legal disso aí. Em 2013, 2012 eu competi o Paulista e eu queria uma vaga pro brasileiro. Eu não consegui. E o brasileiro acho que foi lá em, como chama? Belém, alguma coisa assim. Foi lá no norte. se eu não me Teve engano. um... Da Naba brasileiro lá. da Naba. Eu não lembro agora onde foi exatamente. E Se eu não lembro me que engano, perdi. foi Natal também. Foi Natal, verdade, foi Natal. E aí eu nunca tinha ido pra lá. Aí foi uma das primeiras vezes que eu até viajei de avião. E aí foi o meu irmão pra assistir. A gente decidiu ir, porque eu tinha esquema com a Azul, pra poder viajar, sabe aqueles amigos Azul? Que eu tinha uma aluna minha que ela fazia o esquema comigo, eu tinha Azul. Falei, vamos pra lá, pagava baratinho, vamos lá assistir. E nisso, quem ganhou o campeonato na época e conseguiu vaga foi o Flávio Perê. Da Sabe sua o Perê? categoria. Ganhou a categoria. Aliás, Aí 2. o Breno Matos também tinha ganhado, tinha ido bem, acho que em terceiro lugar, eu fiquei em quarto lugar nesse campeonato. Então eu não consegui vaga, porque era até terceiro lugar a vaga. A gente foi pra lá pra assistir. No avião a gente encontrou quem? O Flávio, que ganhou o campeonato. Eu só conhecia ele de campeonato. Tinha competido estreantes com ele e o Paulista. Aí eu conversando com ele, você tá indo com quem? E o Júlio que preparava ele na época. Cara, eu tô indo sozinho. Falei, mas você vai fazer as coisas como? Ele falou, não sei. Onde você vai ficar? Não sei, vou chegar lá e vou arrumar um lugar. A gente tava nessa também. Chegar lá e arrumar um lugar. A gente se arrumou, ficou no mesmo lugar. A gente ajudou a pintar ele. Ajudou, na época, tipo, tirar Viraram o peso. treinador dele lá de Bagdad. Ajudamos com todas as coisas que ele precisava lá. Viramos brother. E até hoje a gente tem amizade. A gente se encontra, quando se encontra, troca ideia. Cara, ele era a gente competiu junto. Eu nunca conheci ele na minha vida. Nunca tinha visto ele na minha vida. Competiu 2 vezes junto. Virou amigo e ajudamos ele ainda no Campeonato Brasileiro. Você vê como que o esporte, né? Não, quando o Breno ganhou de mim na Master, ele e o... esqueci o nome do Luiz lá, Pô, cara, a gente botou lá do Rio de Janeiro, esqueci, me fugiu o nome muito dele. nome, né? É muito nome. E ele... Eu falei assim, pô, cara, eu vi sua foto. Lá no campeonato, ele veio falar comigo. Pô, você que é o Rafael Lucena, tal, vi você foi campeão, tal. Só eu fiquei, pô, o cara me viu ganhar, porque os caras analisam quem tá, não. Pô, sou eu mesmo, tal, não sei o que. Pô, aí ele ganhou também, que foi campeão lá. Aí eu vi que teve uma evolução no dorsal dele, pô, e meu ponto fraco é as costas, né? Aí eu chamei ele no Instagram, tá? Não, lá a gente já pegou amizade e tal, aí no Instagram falou, ô Breno, tal, como que eu faço pra dar uma... Eu queria perguntar pra você, eu vi que você tem uma evolução boa no dorsal e tal, assim, uma dica. Ele, faz treino assim, puxa assim e tal, mas tem que fazer assim. É tipo assim, é uma informação de graça que você tem, porque não tem interesse nem na minha parte, nem na dele, porque eu vi depois isso, né? E é uma informação real. Não é aquela coisa assim, faz um treino assim. Não, cara, eu fiz assim, mas se fizer assim vai ser bom, vai dar certo. Quer dizer, você já vem um motivacional junto, já vem uma experiência real daquilo e uma informação que não é todo mundo que passa. Porque a gente que é bodybuilder, a gente tem um pouco desse nosso mundo que fica entre a gente, que não tem gente. Eu não sou assim, você também não é assim. Mas muitos fisiculturistas falam, não vou falar que eu fiz não, porque o cara vai fazer, ele pode ganhar de mim. Um exemplo, você sabe que tem, não vamos ser, bastante. né? Mas assim, e também a gente, é tanta informação que a gente tem, porque é tanto conhecimento, imagine nesses anos, quantas coisas que você não aprendeu, que você não tem tempo para botar isso para fora e ensinar alguém, né? Tipo assim, eu fiz uma técnica lá pro treino de bíceps e melhorou muito. Aí um dia chega o Pedro, né, Zé, ô Gu,
pô, vi que seu bíceps é assim e tal, o que você fez? Ah, eu comecei a fazer rosca assim, com a mão assim e tal, e eu senti uma diferença, então eu tenho evoluído muito. Beleza. Agora, quantos músculos você tem no seu corpo, quantas estratégias você não fez? Não, são inúmeras, né? Entendeu? Então, acho que, além da amizade verdadeira, a parte boa é que a gente se ajuda. Sim. É o que a gente falou, nunca vai ser, não vão ser todos que vão fazer, mas a grande maioria que gosta, se ajuda, treina junto. E a coisa mais da hora é quando o cara brother. faz um negócio e aí ele viu que você deu uma dica pra ele, deu resultado, ele vai falar, pô, mano, da hora, obrigado lá. Cara, e justamente isso é uma coisa que você falou, cara, vi que o seu dorsal evoluiu, você falar pro cara isso também, puta, é muito bom você escutar isso, O cara. cara, tô no caminho certo, Cara, vou continuar. quantas vezes eu não escutei assim, caramba, como o seu físico evoluiu, Ou cara, tem alguma daquela coisa que eu época. evoluí que você quer falar pra eu dar uma animada? Ou você acha que eu evoluí alguma Seu coisa? volume, que tá gigantesco. Da última vez que eu te vi competindo, você tá muito maior. Não, o Gu, uma vez ele fez uma avaliação, e na verdade, eu vou contar uma coisa aqui em rede nacional, ele não vai lembrar, mas eu lembro, né? Eu fiz uma consultoria com você que até hoje você não mandou pra mim, não sei se você lembra. Não lembro, não. Você tava em pré-competição, tava... Mas deve ser, né? Aí você fez a minha avaliação. Aí eu falei, Gu, manda minha avaliação. Aí você só falou assim, nossa, mano, eu tava vendo aqui, velho, você só tem 12% de gordura, parece que você tem mais. Eu tava com 12%, você achou que eu tinha mais. É porque eu tenho problema de pressão alta. Sim, isso é retenção. Então. E aí minha pressão, se eu não tomar cuidado, eu tenho que ficar tomando diurético. Porque as pessoas normais tomam losartana com hidrocortisida. Só que eu não gosto de ficar tomando hidrocortisida. Então, assim, eu vou monitorando minha pressão e aí eu tomo remédio de pressão, só que eu não fico tomando hidrocortisida direto, entendeu? Tem meses que eu fico tomando, tem meses que não, senão o corpo se acostuma com aquilo. E quando eu tô em pré-contest, então, aí eu só tomo losartana e deixo o diurético para a reta final se eu precisar. Aí a aparência que você tem um percentual maior, que é retenção. Mas eu falo assim, mas isso ok, né? Mas assim, é o que eu falo, né? Tem coisas, como a gente passa a vida, né? A gente não percebe o quanto é marcante algo que a gente fala. Só que lá atrás eu não pensava tão assim, cara. Eu já fui muito mais bocudo do que eu falei pra você. Não, falar assim, daí a gente olhar pro cara e falar, mano, você tá uma bosta. Você tá um lixo. Você acha que eu tenho chance de ganhar? Não. Só que assim, de certa forma, pra algumas pessoas isso pode te motivar e outras pode desmotivar demais. Né? Como pra você provavelmente não desmotivou, você continua fazendo. Mas muita gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Isso é bom pra gente aprender também. Foi uma fase da minha vida também diferente e tudo mais. Mas eu falo assim, hoje eu tomo muito mais cuidado com o que eu falo do que antigamente. Não, mas você tá falando, você tá tentando ser puritano? Não é isso. É porque, de certa forma, às vezes você pode... Se for algo intencional, ok. Mas quando não for intencional, cara, às vezes você faz sem querer algo muito ruim. Então toma cuidado. Se for intencional, beleza. Você sabe o que você tá fazendo, você conhece o perfil da pessoa. Não, o cara é porreta, mano. Você pode falar pra ele que ele vai morder a chumbada e vai fazer melhor. Fala, mano, você tá ruim, você precisa melhorar. O cara fala, caramba, vou fazer mais. Agora você sabe que o cara às vezes é muito desmotivado, tá meio depressivo. Você fala uma dessa, você afunda ele no buraco. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tipo assim, por exemplo, eu já sabia que eu tinha esse problema de retenção, entre aspas, né? Na hora que você falou, eu falei, bom, pelo menos o percentual tá baixo, né? O duro se ele falasse assim, nossa, eu pensei que tinha menos por cento, mas você tá com o percentual bem alto. Aí eu ia falar, caralho, pior, né, velho? Outra coisa que marcou muito a minha vida foi o dia que eu conheci seu irmão e vocês estavam inaugurando a Elite. Ainda no barracão antigo. Barracão antigo. Mas aí o que acontece? Vocês fizeram um marketing de uma pré-venda, não foi? Na verdade, nessa época eu não tava junto. Não, desculpa, não foi no Barrancão Antigo, não. Foi do Novo. Aí que vocês fizeram pré-venda. Isso. E eu passei lá porque eu falei, nossa, eu vou treinar com esses caras e tal, não sei o que, tem uma promoção. E aí o seu irmão tava na recepção, cara. Nessa época a gente fazia tudo. Falei, eu conheci. Aí eu falei, eu conheci o Gustavo, eu já te conhecia já. E tal, sou seu fã, tal, não sei o quê, pretendo um dia competir e tal. Isso marcou, cara. E uma coisa que ser duro, como você falou, né? Não pode ser considerado isso um defeito. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que deveria ser uma qualidade. Porque as pessoas precisam ouvir verdades. E as pessoas estão no mundo tão de mimimi, tão de lá, que não pode falar, não pode fazer... O que acontece? O irmão falou assim, se você quer uma coisa, velho, você pega a porra do negócio e faz. Eu tenho que comer 6 refeições com tantas gramas de arroz, de frango e só isso, pronto, acabou? Foda-se, pega e faz. O problema é que as pessoas sempre encontram uma desculpa no meio do caminho.
Seu irmão falou isso pra mim. Marcou até hoje. Ele nem sabe disso, mas marcou até hoje. Mas ele falou pra muita gente isso, fala pra você. Mas é a cultura. Realidade, Quando alguém pergunta pra mim, eu falo, mas o que tem que fazer? O que você acha que... Não, você tem um treinador. Hoje a gente fala, você tem um treinador? Tenho. Ele passou direto pra você? Passou. Então você pega e faz tudo, sem errar. Isso. Acabou. Simples assim. Porque o problema das pessoas é que elas encontram uma desculpa no meio do caminho pra fazer as coisas. Entendeu? Tipo assim, mas não deu porque eu cheguei tarde do serviço, aí no outro dia eu saí, não deu pra fazer minha marmitinha. Cara, você tinha que se programar antes. Eu já até mando, né? Quando eu mando minha consultoria, eu coloco lá. Se programe antes. Porque se você deixar pra última hora, você vai errar. Pode ser o melhor atleta do mundo. Na maior parte das vezes, você deixou pra última hora, você vai errar. Pra você não errar, manter uma constância, monta tudo antes. Você deixou pra em cima da hora, você vai fazer errado. Eu falo isso pra todo mundo. E é justamente isso. O que foi passado pra você fazer? Foi X. Faça o X. Não é X mais 1. É X. Não vai fazer menos 1. Vai fazer o X. E aí você vai conseguir. Falando em treinador e fazer o X e de passar informação, eu queria te perguntar isso. Gu, hoje você faz o protocolo hormonal também por conta, Faço. né? E você tem patrocínio de hormônio também, Tenho de hoje. laboratório, tenho, né? Se quiser agradecer aí o pessoal, não tem problema. Sim, agradeço a Zacone, que hoje me acompanha, né? E já estamos juntos desde, acho que de março, abril, maio. Acho que mais ou menos de maio ali do ano passado. Cara, produtos bons também, de qualidade, né? Gosto do trabalho deles, indico bem. E sempre tem uma resposta boa do pessoal que eu indico também. Isso é importante. E quando eu fazia antes os meus protocolos, às vezes eu pensava em times a custo. Tem muito disso, né? Tem. Agora eu tenho um treinador. O treinador que se foda. Ele quer que você tenha um resultado. Você falou que suas preparações não são tão caras assim, né? Mano, trocando essa ideia assim, por exemplo, quando você falou que não foi tão caro, eu fico pensando, pô, mas será que o Gu já usou gelo? Um GHzinho? Você já usou, já, não já? Já usei. E nessas últimas suas, você tem usado ou não? Não. Eu usei no último, e vou ser bem sincero, eu usei porque eu ganhei. Qual foi? Cara, o Minitrop. O Entrop, você curtiu? Bom, muito bom. Quantos UI por dia? Cara, pra você ter uma ideia, eu usei no total, foram 60 UI. Total. Foi só uma canetinha. Só usei no final, só. Só no final da preparação. E você gosta de usar como? Conta pra nós. Só pra Cara, não aprender. outros campeonatos que eu já usei, aí sim eu Era tentei... diário ou era shot? Não, uso diário. Gosto de usar diário. E aí, como eu tinha 60 UI, eu usei 2 UI dia. Acordava pra fazer meu cardio em jejum às 4 da manhã, porque eu treinava muito cedo, trabalho muito cedo, minha vida continua a mesma. Você dorme cedo também, né? Durmo, mais ou menos, 9, 10 horas da noite. É cedo. E aí, 4 da manhã eu acordava e já tomava o GH e ia fazer meu cardio em jejum, que eu fazia 1 hora. Aí que eu ia comer para depois começar meu dia. Então, é a forma que eu usava. Você usava mais para dar condicionamento, então. Isso. E sempre usei mais para condicionamento. Nunca usei em outra fase de treinamento. Nunca usei num off, o GH. Nunca sempre usou? usei em preparação, sempre em preparação. E você não pensa em... Que agora sim, eu tô usando em off, né? Uhum. Prefiro usar no off do que usar em finalização. Eu posso te fazer uma pergunta? Com qual motivo você usa? No caso do off, para segurar um pouco, para não embaçar muito o shape, porque eu uso insulina junto. Certo. Aí Porque para mim não então, compensa usar insulina sem GH, senão vai embaçando muito rápido o Sim, shape. E aí eu faço shot, né? Sim. De pós-treino. Tá aí que eu entro. Por que eu não sempre usei? Porque justamente eu falei pra você. Porque eu tenho às vezes um conflito de interesse. Às vezes o cara vai falar pra mim usar, eu falo, cara, mas eu não embaço. Então. Pra você ter uma ideia, vai falar assim, bem simples, por cima. Acabou o campeonato. Você falou, você não come muita porcariada. Eu gosto, cara. Vou ser bem sincero. Minha vida inteira foi comendo porcariada, né? Porcariada não, modo de dizer. Desculpa, porque alimento nunca é porcaria. Mas comendo junk food, né? Eu sei que você gosta doce. Eu gosto muito de doce. Pra você ter uma ideia, eu comi vi lá. por baixo, assim, sem chutar muito alto, 8 quilos de chocolate em 1 mês. Pós-campeonato. Se olhar meu shape, não tá tão ruim. Não embaço, cara. Fim de semana, fazia doce. Repete pra galera ouvir. Quanto você come de chocolate depois do campeonato? Você comeu? Eu comi uns 8 quilos de chocolate, tranquilo. No mês. Em 1 mês. Eu acabei com 8 quilos de chocolate. Tranquilo, por baixo, assim, 8 quilos. De 8 a 10 quilos. Então você fala assim pra mim, cara, eu entendo que eu vou ficar melhor. Não tô falando que eu não vou ficar. Mas nunca foi meu problema ficar com qualidade.
Não. O meu campeonato de março do ano passado, que foi meu primeiro quando eu voltei, que eu competi Classic, que você me viu no palco, a gente competiu junto nesse campeonato, minha qualidade tava ruim. Não, perfeito, mano. Glúteo, fibrando. Eu não usei nada de GH. Eu lembro, você falou pra mim, Rafa, Não sei nada. não sei nada. E naquele campeonato, vou ser sincero, eu não gastei com ergogênicos nem R$900. Nem R$900 eu gastei. Usei muito pouco, mas muito pouco. Não, assim, eu hoje, eu até brinco às vezes com a minha mulher, assim, com meus filhos, que a gente fala muito. Em casa o assunto é bodybuilder. Eu falo, vou voltar pra Classic. Cara, assim, porque na Classic ainda tem um peso mais cheio, entendeu? Chegou bem, dá condição. Só trabalhar condicionamento, né? E aí eu decidi mudar de categoria, mano. Desculpa, cara, mas o GH que eu uso hoje também é pra me dar volume. Sim, eu perguntei. Qual seria a sua função? No entanto, que eu uso o somatropina mesmo, né? Não uso um sizing, por exemplo, porque o sizing já dá mais qualidade. O sizing eu usaria mais numa finalização, porque questão financeira também, né? Sim. E também não uso uma dosagem muito alta. Eu uso um shot com insulina para poder dar aquele impulsionamento. Tipo assim, do que você fez, não, assim, é que cada um tem uma estratégia. Sim. E assim, na minha categoria, velho, se eu não tomar insulina, só pra você ter noção, eu não vou crescer. Não vai. Isso é muito difícil. E tem outra coisa. A insulina ajuda a abrir o apetite um pouco também, né, irmão? Caramba, você come porque é um boi. Entendeu? Porque, porra, você ficar no arroz e feijão ali, sem vontade, tomando Durideca achando que você vai ficar monstro, velho. Não, e assim, por que eu queria chegar nisso? Quando eu competi quando eu era meio que um open, né? Quando eu era na aba, eu tinha que usar insulina. Eu não usei GH, porque mesmo usando insulina, eu não ficava embaçadão. Então eu nunca vi necessidade de usar. Porém, talvez se eu tivesse até hoje numa categoria que eu precisasse ganhar peso, eu usaria, com certeza. Seria uma estratégia, até porque na época eu não tinha dinheiro e tudo mais. Hoje fica mais fácil, não que eu tenha hoje dinheiro pra caramba, mas que era mais fácil de investir. Mas eu não vejo hoje, por exemplo, meu off hoje, eu tento ficar controlando meu peso. Porque eu não quero ganhar peso. Porque depois eu vou ter que sofrer pra perder. Porque você já tem peso muito lá em cima. Você já tá na tampa, né? Eu peso 100 quilos, eu peso 86, cara. E eu não perco peso pra perder, pra competir. Eu não fico embaçadão, retidão, pra falar assim, nossa, você tem peso pra tirar. Você sabe, eu falei pra você, quando eu competia na NABA, meu peso em off, 100 quilos. Competição, 95. Eu perdia 5 quilos pra competir. E eu entrava seco. Não, você tá condicionado. Então assim, aí agora eu entro pra bater os 86 quilos, cara. Eu sei. Eu tenho que jogar fora o que eu já tenho. Então, se eu colocar mais massa magra em cima, mais massa magra ou algo que segure demais, não vai baixar o peso. Você pode pegar um Procard hoje que você sobe grande no Procard. Sim, com Pro. Sim, eu tenho você tem muscularidade pra isso. Você tem muscularidade pra isso. Eu tenho que me afundar pra bater o peso. Aí você fala, pô, mas não vale a pena subir? O problema é, de novo, entra o mesmo problema que o seu. Na minha altura, o peso que eu entraria hoje com uma qualidade, eu não tenho ainda o volume que eu precisaria. Eu teria que ser ali até 100 com muita qualidade. Então, eu teria que pesar muito mais. O que eu teria que me investir de tempo, dinheiro, saúde, de certa forma, para bater esse peso. E isso eu tirei um pouco o pé. Então eu prefiro manter hoje o mais tranquilo e ali perto do campeonato eu dou aquela truchada e a gente tem que lembrar que você não começou a competir há pouco tempo igual eu, né? Você competiu desde 2006, você já estava no palco, né? A gente tá falando de quase 20 anos, né? 17 anos já da primeira competição. E queira ou não queira, competir a primeira vez é um divisor de água na sua vida. A sua visão a respeito do esporte, a respeito dos atletas, muda completamente. Nossa, muda o respeito principalmente. Né? Você respeita quando você sabe qual que é a jornada, né? Eu falo que existe muito preconceito no nosso esporte. Ainda existe, mas diminuiu. Mas, pô, às vezes hoje ainda mulher, acaba existindo mais admiração ainda, assim, né? Antigamente assim, não tinha admiração. Depois que você compete uma vez, você fala assim, cara, se pra nós homens é difícil bater um shape, às vezes você vê uma mulher grande, você fala, caralho, mano, eu respeito, porque eu sei o quanto é foda pra estar ali. E depois que você passa uma vez um perrengue, né, o de ter competindo de certa forma, não um perrengue que é ruim, mas porque você passa por alguns sacrifícios naquele momento que não é normal de uma vida de bodybuilder. É a competição, que ali você come menos, você passa um pouco de fome, você treina muito pesado, a rotina é muito mais puxada, você dorme, às vezes, é dificuldade de dormir, dependendo da situação. Aí você vê, às vezes, falta de grana, vê um monte de coisa envolvida, e você fala assim, cara, e tem aquela pessoa que tá ali assim, você fala, caramba. Aí você bate no peito e fala, mano, eu sou uma pessoa que, assim, aprendi com o tempo a elogiar as pessoas, eu tinha dificuldade. Mas hoje eu vejo, às vezes, uma pessoa muito... Qualquer coisa na vida, tá? Às vezes até de coisa financeira mesmo. E quando alguém conquista, cara... Eu sempre elogiei, mas hoje eu elogio mais e com mais convicção, porque eu sei quanto isso faz diferença pra pessoa. Então, assim, às vezes o cara... E muita gente, às vezes, desdenha, né? Vê o cara competiu, não tá tão bem,
Aí chega lá, mas você sabe o quanto foi sacrificante aquilo ali. É igual quando eu subi nesse campeonato aqui, ó. Isso aqui. Mano, cara, assim, eu vi os caras me ajudar a sair do chão, porque eu tinha rompido o posterior, né, mano? Aí eu falava pros caras, velho, não tô conseguindo levantar, você não dá uma força pra mim? Aí eu tinha... Porque eu não conseguia andar direito. Aí na hora de, tipo, na posição de pose e tal, porque eu tinha rompido, sei lá, um estiramento posterior, 12 dias antes do campeonato. Eu vi lá. Aí eu falei, vou desistir? Aí a mulher falou assim, olha, eu te conheço, melhor você... Eu sempre falo isso aqui. Melhor você se arrepender de ter tentado do que ter desistido. Pega e vai. E assim... Meu, você viu os caras... O cara que ganhou de mim, ele foi campeão veral na body, entendeu? O cara que foi o primeiro a ganhar foi veral, né? É, isso é outra... Ele falou, cara, eu tiro o chapéu pra você, irmão. Você tá numa condição boa pra categoria. Você tá com volume, tá com qualidade... E você, cara, você tá o tempo todo sorrindo aqui dentro, você não tá aquele cara puto da vida. Eu falei, mano, esse aqui é o nosso momento, a gente tem que curtir, cara. Eu aprendi isso com o primeiro cara que me treinou. Eu falei, agora é o seu momento. Vai lá e curte o trabalho feito. Claro que você tem que estar consciente, fazendo as coisas bonitinhas. Mas ele falou, cara, agora é seu momento, vai lá e curte. Foi desse jeito que eu aprendi a competir. Foi assim que ele me ensinou. Ele falou, o perrengue já foi. Agora é seu momento. Você fez tudo o que você fez pra aquele 1 minuto ali em cima no palco. E dar o seu melhor e curtir. Vai lá e curte o seu momento. Então, assim, é muito louco, né? As coisas que acontecem na vida da gente, não tem noção, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Por você ser old school, né? Eu posso dizer que você é old school, né? Sim. Sou da velha guarda já, né? Tô ficando velho. É, mano, o cara é velho, tio. É master, caralho. Tá tirando. Pode chamar os novinhos aqui pra bater de frente, caralho. Mano, eu falei, esse ano eu vou subir só na cena, não vou subir na master, não. Porra, mas pode subir na master 40. Foda-se. Quero subir na cena. Depois dos 40 eu vejo que eu penso que eu faço. Você veio de uma geração que os caras faziam muito local. Sim. Até hoje tem, né? Local, tem. lógico. É muito comum, na verdade. É muito comum, né? A diferença é que as pessoas aprenderam. Acho que, na verdade, isso que mudou. Ou não, né? Porque tem uns que ainda... Tem um cara na minha academia lá, velho, fala assim, mano, a panturrilha dele pontuda. Você vai estar com o Bernie na panturrilha, cara? Ai, cara. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, cara. Às vezes parece um berna, um furúnculo saindo assim, ó. Tem uns caras que é sacanagem, né? Da panturrilha, mano. Você acredita, velho? É o cara que construiu o que não existe. Né? Esse que é o problema. Não é ele quer melhorar, ele quer construir o que não existe. Ele aplica na pele, porque não tem músculo. Você já fez local? Cara, o que eu já fiz, assim, algumas experiências relacionadas a tentar aproveitar alguma coisa que eu fazia. Meu braço nunca foi meu ponto forte. E eu já tentei, uma vez eu peguei com... Eu não lembro como é o nome dele agora. Ele treinava lá na Wordin, cara. Eu assumi o nome dele. Eu vi esses dias, ele tá trabalhando com um negócio de impressora. Eu esqueci o nome dele agora. Ele treinava na Wordin agora. E aí eu peguei com ele Stigor pra tentar usar. Mas, cara, eu fiquei com muito medo de usar. Maguilão que... Não, mas, mano, eu fiquei com muito medo. E eu vou ser bem sincero. Eu apliquei 2 ml em cada braço e nunca mais apliquei. Sério? Fora. E aí o que eu já fiz foi... E isso pra mim... Eu consegui fazer de uma forma que não ficava feio e melhorava assim. Coisa pouca, mas você via que dava um pouco mais de harmonia no meu shape. Eu misturava estano com Potenai e colocava. Isso é coisa do bad boy, né? Eu sei, que eu já fiz já. Então, eu fiz isso. Ele assim, sai, né, depois, né? Sai, ele absorve muito mais rápido. Ele inflama bem e tal. E, na verdade... E pontinho pequeno, né? Pontinho pequeno. Meio, né? Não, menos que isso até. Menos que isso. Eu fazia vários pontinhos pra distribuir e não ficar nenhum caroço. Eu já fiz isso, eu já fiz. E foi as 2 vezes que eu fiz... Estando com Potenai, já fiz aqui no peito. Não, nunca fiz. Eu fiz... Mano. Já fiz assim, ó. Potenai eu já testei, né? Colocar em vários lugares pra ver como fica, mas não pra competir. Eu fiz assim, que eu já sabia que ia sair, mas pra ver se dava pump. Experiência, vamos lá. O que acontece se eu colocar aqui? Vamos testar. Vamos ver se fica maior mesmo, se não fica, se retém, se não retém. Será que dá pra usar no campeonato? Não dá pra usar. E se eu misturar os dois, se fizer isso? Então, mas pra falar assim, não, você usou mesmo e falou assim, foi legal. Foi a única coisa que foi a Stano com o Tenai. E na época que Stano era boa, né? Porque hoje também não acho nada muito vantagem, assim. No entanto que eu uso Stano, nem uso injetável, só uso Vioral mesmo. É muito difícil hoje. Porque encaroça, né? Fica dolorido. Então, eu não encaroçava, era muito difícil. E quando você dilui ela encaroça menos. Então eu sempre usei diluindo. Com o Potenai, no caso. Eu usava um pouquinho, colocava meio ml às vezes da Stano com 1 ml de Potenai. Sempre nessa proporção. Essa proporção. E ele fica bem diluído. Aí não fica encaroçado, né? Não fica encaroçado. Só dói um pouquinho na hora que aplica, porque o Nai ele meio que arde, né? É que ela arde, né? As duas ardem, né? E elas são aquosas. Se você não tiver a mão boa, se aperta de uma vez, arde bastante. Arde bastante, né? Mas foi a única vez, assim. Agora, de resto...
Já sim, tentei aproveitar de estar tomando uma dura no bíceps pra dar uma inflamação. Mas seguia o mesmo parâmetro, né? Nunca nada que ficasse. Eu sempre tive muito medo disso, muito isso. Até hoje eu sou cagão. Eu tenho medo de, tipo, putz, pegou, inflamou e não sai mais com caroço. Ou aconteceu Eu morro de medo, velho. Cara, eu tenho vários amigos que quase perderam o braço. De, tipo, colocar alguma coisa no ombro, ou até várias aplicações no mesmo lugar. Aí, cara, isso, assim, ó, eu não tenho medo de aplicar, mas eu sou cagão de aplicar no mesmo lugar. Não, põe no mesmo lugar. Cara, não. Quantas vezes você já me viu encaroçado? Não. Você me conhece há muito tempo. Eu não parei de tomar bola naquela época. Não, acho que não. E assim, você me viu com o ombro bicudo alguma coisa? Não. Porque isso eu sou muito assim... Eu sou mais... Nessa parte eu sou muito bundão até. Mas eu aprendi isso com vocês. Você falou, não, Rafa, mas aí você manda aqui, ó. Não fica aplicando no mesmo lugar. Tipo, vocês têm anterior, tem lateral, tem posterior. Intramuscular. Então acha o músculo, coloca no ventre muscular e manda bala. Dorsal. Dorsal vai... Senta assim na cadeira, lembra que você me ensinou uma vez? Senta na cadeira assim, ó. Aqui, puxa aqui, ó. Pum, já era. Acabou, velho. Eu aprendi assim, porque aí você tem vários pontos de aplicação, você não vai ficar aplicando assim no mesmo lugar. Porque aí depois dá uma caroçada, fica um negócio feio. Fica horroroso, né? Aí verdade, né? já nem é uma local, né? Você só tá tendo a opção de fazer. Isso. Porque a galera tem uns caras que estão abusando de local mesmo, né? É que aquela coisa, né? Eu acho que vira um vício psicológico muito grande. Porque o cara fala assim, pô, eu vou dar uma corrigidinha no bíceps. Aí ele passa do ponto. E aí ele vê que o tríceps ficou desproporcional. Só que ele fala, pô, eu já consertei esse, vou consertar esse, né? Pô, foi fácil, né? Não precisa me matar pra chegar ali. Aí ele põe um pouquinho. Pô, mas agora meu ombro ficou ruim. Aí o cara vai pro ombro. E ele não para. E aquilo vira um vício. Porque tudo facilita demais o cara, né? Só que ele começa a perder a noção que aquilo tá ficando feio. E normalmente esse é o maior problema. Não, e também tem o cara que não tem, tipo assim, o apressado, né? Faz pão de 1 ml. Não, vou fazer de 3, porque o amigo meu vai ser falou. Mais rápido. Não, vou fazer logo de 5, né? Eu já vi nem que fazer de 5, cara. Isso pra mim é loucura, né? De 5 de EDE, né? Aquele de R$12 na farmácia. Aí fudeu, né? E acha que... Aí aquele negócio dói pra caralho e cresce, que fica embaixo do músculo. Fica inflamado, né? Caralho, velho. É inflamação, né? Mano, por isso que os caras é grande, né? O cara manda assim com a minha vida. Fala, por isso que os caras têm o braço grande, nem fodendo. Quando vai ver, bicho... Tá parecendo uma bexiga inflamada. Parece uma mortadela marba, né? Isso aí, Sintol. Tem um cara que aplica Sintol e o Sintol fora dele, que ele não sai dependendo do Sintol. Se for o Sintol bom. Se for o Sintol bom, ele sai. Ele absorve. Ele absorve. Tem ruim que não absorve. Ruim que não absorve. É que eu não manjo, eu nunca usei Sintol. Então, tipo assim, eu nunca nem vi, na verdade. Isso na época das gringas que os caras usavam. Eu já lia sobre isso. Eu já vi misturar Estigor com ADE, isso eu já vi. Isso também é. Eu ouvi falar também, mas assim... O único que eu usei, mas eu falei pra você, eu coloquei 2 ml no braço, fiquei com medo, porque inflamou bastante. Eu fiquei com muito medo, falei, mano, não vou usar essa porcaria. E você olha, ele não é bonito, né? É um negócio meio zoado, né? É um vidro branco, assim. Aí você vê um bagulho meio... Falei, mano, não vou colocar isso aqui no meu corpo, mano. Eu sempre eu já tomei, eu não vou esconder. Mas assim, eu não gostei. E uma época, eu tentei procurar um que tinha lá fora, que ele é igual ao líquido sinovial. Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar mesmo, que é um nome bem diferente. E a galera aplicava, você usa, ele dura 2, 3 dias. E depois ele some, o corpo absorve. Então a galera usava muito isso lá, na época. Já ouvi falar desse bagulho também. Eu esqueci o nome agora. Falando desses negócios aí de hormônio, hoje, cara, o povo tem que agradecer, de verdade mesmo, o cara que quer crescer. Primeiro que tem consultoria. Pô, você vai pagar um cara pra cuidar dessa parte. Lógico, né? Por amor de Deus, gente, encontre um profissional capacitado, experiente. Eu não divulgo muito minhas consultorias na rede social, tô mentindo. Dificilmente eu posto alguma coisa. Eu também não posto, muito difícil. Eu falo pra você, 98% dos meus alunos é o boca a boca. Faz bem feito, cuida do seu aluno, dê saúde pra ele, dê qualidade de vida e dê resultado. Cara... Complementando de longevidade no esporte. Exatamente. Não é pra parar amanhã de competir. Não, porque o nosso esporte é exatamente isso. É a constância e a constância exige tempo. E o tempo exige o quê? Cuidado. Né? Porque você não vai fazer uma coisa que vai sustentar muito tempo. Igual eu quero ficar em alta performance. Eu sei que não tem muito tempo. Não dá. Você acha que eu vou ficar nesse batente quando a gente tá falando dos ergogênicos? Não, cara. Não dá, é loucura. E outra coisa, a oportunidade ao apresentando Thunder Pharma. Meu, os caras trabalham certo, os caras têm qualidade de produto. Por exemplo, a gente antigamente, a gente fala de ergogênicos que não vende no Brasil. É proibida a produção no Brasil. Né? Um exemplo. Sim. Então, os caras têm um laboratório de fora do Brasil que tem um produto e fabricam o produto. Então, assim, hoje em dia a gente tem opções, a gente tem rede social.
que a gente vai encontrar. Antigamente aquele produto, o cara chegava no meio da academia numa caixa escondida, né? Não sabia nem de onde vinha. De onde vinha, cara, né? Essa época eu só usava de farmácia. Aí sabe o que os caras falavam? Importado. Não era assim? Não, esse negócio aqui é importado, Você velho. olhava o rótulo impresso no fundo de quintal. Feito em casa. Colado com cola tenaz. Impressora, aquela de tinta, já de tinta. Molhava, escorria. Escorria. Então, assim, inclusive agradecer a Thunder Pharma também, novamente aí, ó, obrigado pela força pelo Monstro Podcast, acreditar no nosso trabalho. Thunder Pharma trabalha com excelência. Hoje os caras eles têm linha de suplemento completa também. Tem a linha de roupa agora que eles estão trabalhando. E tem a linha de ergogênico deles também. Thunder Pharma aí representando bacana mesmo a gente. E apoiando o esporte, né? Apoiando. O que é o principal. Cara, você não tem noção o que eles fazem para... A gente tem mais de 100 atletas no time. Sensacional. Projeto social. Se você entrar no meu Instagram agora, você vai ver lá que tem um projeto social. Ele vai, os caras vão, cara, lá no Rio de Janeiro, eles vão nas casas que tem de usuário de droga, morador de rua, eles não querem saber. Eles têm um projeto social que aí leva comida, leva roupa. E tá fazendo a parte deles, né? E o pessoal da Thunder Farm entrou em contato comigo pedindo para eu dar uma força para eles de fazer um projeto social aqui em Campinas. Assim, ó, Rafa, vê aí alguém que está precisando, algum projeto. Eu já ouvi falar daquele Lar dos Velhinhos lá. Sim, também, que o pessoal ajuda muito. A gente pode também fazer uma ação com animais também, que eu acho importante. Isso é muito e eu legal. sei que é um cara que conhece muita gente, a gente pode até estudar uma parceria. Eu sei que você tem academia na Six Fit, se tiver interesse também de fazer algum projeto social. Eu acho que chegou o momento, Gu, que a gente... O pouquinho que a gente tem, cara, se a gente puder fazer um pouquinho cada um, ajudar, faz diferença na vida das pessoas, sabe? Faz muita Porque diferença. o Brasil tá passando uma crise que a mídia tá tampando o sol com a peneira muito grande. Tá tampando com nada praticamente. Porque a gente tá vendo, mas a gente tá achando que tá sendo, entendeu? E tem muita gente precisando, tem o lance dos animais, que a gente falou, o pessoal, a humanidade está regredindo. Você entende do que eu tô falando, sim, né? Sim. A humanidade está regredindo. Às vezes você vê umas reportagens e você fala, cara, eu não tô vendo um negócio desse. Não é possível que tá acontecendo isso. Né? O tanto do lance de roubo que você vê, tanto do lance dos animais que eu vejo, cara, fazendo cada barbaridade. Atrocidade, né? Entendeu? Então acho que... Você acompanha, sabe o Marcinho Belota? Não acompanho. Ele também lá de cima lá. E ele virou, hoje ele é até político e ele ajuda muito os animais. Ele é da causa animal, cara. Ele era bodybuilder. Ele competia e hoje ele é da causa animal, cara. E assim... Você vê as coisas que ele posta. Eu sigo ele porque é um cara excepcional e ele ajuda muito os animais hoje também. Ele pegou o esporte e também fez ajudar essa parte. Eu acho que se todo mundo, como você falou, todo mundo fizer um pouquinho, cara, no final vai ajudar muita gente. Faz a diferença na vida. Dificilmente você vai ver uma marca e fala assim, viu, você não tem um projeto social para ajudar aí. Cara, você tem noção do que eu tô te falando? Não, é difícil, muito Entendeu? difícil. E assim, eu quero arrumar alguma coisa pra fazer, só que a primeira coisa, eu preciso arrumar um tempo para fazer isso agora. E agora eu tô naquele momento que eu te falei, eu já atendi, tenho podcast, tenho meu trabalho no aeroporto. E tem a família, né, cara? Então, assim, eu quero encontrar esse momento, eu quero encontrar uma oportunidade dentro da minha rotina para fazer alguma coisa em prol de ajudar, independente se seja uma instituição de criança, ou se seja de morador de rua, ou seja de idoso, ou seja de animais. Não, mas vamos fazer isso junto Vamos também. fazer isso Pode junto, me chamar sim, que cara. a gente participa Tenho sim. certeza. Seja por mim, seja pela academia. Independente, eu acho que ao meu ver, isso faz muita diferença na vida de muita Não, que a gente gente pode fazer, tipo assim, um treinão beneficente. Sim, pode ser. Ó, gente, a gente vai fazer um treinão tal dia lá e tem que levar 2 kg de alimento. Perfeito. Entendeu? Já é uma coisa que a gente pode agregar. A gente conhece, não só nós somos atletas, mas a gente conhece muito atleta conhecido que a gente pode convidar. Exatamente, a intenção é essa, fazer um treino beneficente com os atletas mesmo. Já tiveram outros, né? Lá em São Paulo, a galera fazia muito, depois deu uma parada. A gente podia fazer aqui. Então a gente, tá vendo? Agradeço você por dar essas ideias aí, ó. E vai ser sucesso. Não tem nomenclatura, não tem, porque eu sou de tal laboratório, porque eu sou de tal federação. Primeira coisa, ninguém é de federação porra nenhuma, que esse monopólio acabou. Diz que eles falaram. Que pode competir com qualquer federação. Antigamente tinha, né? Sim. Hoje não tem mais, não é isso? Era pra ter acabado. Então, dá pra ter acabado, né? Então, assim, independente de qual federação que você compete, de qual patrocínio que você tem, gente, a causa nossa que a gente tá gerando aqui é humanitária. Não tem nada a ver com... Não é nem com o esporte. Nem com o é esporte. pra ajudar pessoas. É pessoas ajudando pessoas, ponto.
A gente pode fazer até um projeto ou para os animais, ou os dois juntos, ó, ou 1 quilo de alimento ou 1 quilo de ração. Perfeito. Né? Que eu acho que a intenção é essa, a gente vai levar uma parte para as pessoas, a gente faz umas cestas básicas, a outra a gente leva para os... Porque tem uns órgãos, né, de defesa dos animais de Campinas. Eu né? conheço várias pessoas. Só avisar. Não, que às vezes a gente come ração também, né? O sal. O sal, e pelo açúcar amor não é de Deus, alimento, gente. pelo amor de Deus, né? Se quiser colocar um sal, beleza, mas não esquece de colocar o feijão. É alimento, né? Não é só pra estar ali, né, e pagar o mais barato. É pra ajudar de verdade. Eu sei que às vezes para algumas pessoas o que a gente tá falando pode ser algo que faz diferença até na vida delas. Às vezes fala assim, pô, vou comprar um macarrão bom pra dar e eu também preciso. Mas às vezes quem tá precisando mais do que você. E isso é difícil a gente entender. Que tem gente que tá pior que a gente. Às vezes você reclama da sua vida, tem gente que tá pior. Eu falo que tem gente que tá muito pior. E a gente só conhece quando a gente vivencia, participa, tá ali com alguma pessoa que você viu passando perrengue. E aí você fala assim, cara, e às vezes uma coisa que pra gente se torna meio banal. Às vezes você fala assim, cara, você fala assim, sei lá, pra mim isso aqui custa R$10, não é nada. Cara, R$10, às vezes um cara que tem uma família, que não tem dinheiro... Que tá numa situação, cara, difícil. Cara, ele faz milagre com aqueles R$10. Então, assim, é isso aí. Então, assim, eu acho que é justamente isso, é fazer o melhor. Não é ali pra, eu vou lá, eu vou dar o pior. Não, é fazer o melhor. Cara, você já não tá tendo que pagar pra estar ali. Então, leva um alimento de verdade, leva algo que possa fazer diferença na vida de alguém. Você faria pra você, né? Igual, você vai doar uma roupa, tudo bem que você pode doar uma roupa mais velhinha. Mas, cara, se ninguém quer usar uma roupa velha, você vai doar, quer dar uma coisa bacana que a pessoa usaria. O que você gostaria de ganhar também? Né? Vai doar um alimento que alguém vai comer. Não compra o pior, compra o melhor. Claro que às vezes não precisa comprar um de luxo, mas compra uma coisa que você fala assim, eu comeria isso aqui. Tipo assim, quando eu entro numa dessa, tem que levar 1 quilo de alimento, 2, eu penso assim, R$10 dá pra comprar o quê? Um exemplo. 3 pacotes de macarrão, alguma coisa falou, não precisa levar um pacote, entendeu? Leva 3. Né? Eu penso assim, porque na verdade isso aqui não é para beneficiar, é para deixar ninguém rico ou para ganhar. A gente não tá nem fazendo isso aqui para fazer imagem, mas a gente precisa da mídia para divulgar o evento, para poder trazer mais esses alimentos e poder ajudar, entendeu? Essa é a realidade. Quanto mais pessoas, eu não quero mérito nenhum com isso aí, porque eu não sou um anjo, não vou pro céu por causa disso. Mas por quê? Porque a gente tem uma obrigação. Eu acho que não é nossa obrigação, eu acho que penso mais ainda, Rafa. De olhar pro próximo, entendeu? Não. Se a gente pode, vamos usar isso. Tá bom, né? igual eu falei assim, quando a gente fala de obrigação, tipo assim, cara, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. É isso aí. Entendeu? Não adianta nada eu falar assim, eu quero fazer um projeto social, mas se eu não tenho o Gu como amigo para falar assim, não, Rafa, então a gente pode até fazer lá na academia e a gente trazer pessoas até um pouco mais conhecidas para a galera impulsionar. Você entendeu? Pô, sensacional. Quando a gente fala obrigação, se a gente tem essa ferramenta, eu entendo. A gente tem que ajudar o próximo, né? Lógico, tem gente que tem condição, mas não treina. Então, cara, entra em contato com a gente. Rafa, posso doar uma cesta básica? Posso... Porque tem gente que tem empresa, tem condição e não treina. A intenção é ajudar o próximo, independente. Escolhe, Rafa, você não pode ajudar a instituição de caridade do meu amigo X? Isso. A gente vai lá. Manda lá pro Instagram. Pro Instagram e a gente vai ter várias ideias, a gente porque assim, alguns. E isso abriu minha mente, cara. Quando eu comecei a ver que os caras trabalham com esse tipo de coisa, e eu falei assim, mano, e sabe o que ele postou no grupo hoje? Gente, vamos divulgar no Instagram para as outras marcas também fazerem projeto social. Porque até ontem eles faziam e não divulgavam. Conversei com o Alex. Alex, tal, não sei o que, Thunder, tal, eles têm uma loja de roupa, assim, tal. Eles têm um projeto social. O Alex falou, se eles têm projeto social? Tem. Então você manda eles entrar em contato comigo que eu vou fazer um esquema com eles. Você entendeu? Que só a visão dele, fala assim, porque o Alex tem muito disso também, né? Nos campeonatos que eles fazem, eles colocam lá, entrada do que de alimento paga X. E eles têm o treinão beneficente. Que ele fez questão de me chamar para agora em março. Acho que é dia 11 de março, vou ter que ir para São Paulo lá fazer o treinão beneficente. A gente tem um treinão que se veste super-herói. Por que eles fazem isso? Ele faz na Academia da Gaviões, acho que se não me engano. Por que eles fazem isso? Rafa, aí depois a gente vai lá e tal. E ele sempre faz esse projeto, sabe? De lá, Papai Noel. E assim, aí eu fiquei pensando, por que eu não tenho que fazer alguma coisa? E as coisas vão surgindo. Eu nem pensei que ia chamar você aqui e falar sobre o projeto social. Isso. E você falou, da hora, eu me interessei, sim. Vamos ver se a gente senta e faz. Então, assim, às vezes, quando eu falo da obrigação, você entende o que eu quero dizer? Se a gente tem condição, a gente tem obrigação. Você não precisa tirar as coisas do bolso. Eu não estou tirando nada do meu bolso. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu vou dar meu quilo de alimento lá.
Não tô tirando nada do meu bolso, eu só aproveitei o momento e a pela oportunidade. possibilidade, né? Entendeu? Porque, aquilo que você falou faz diferença. Faz, E o momento que nós estamos vivendo hoje, e eu não sei como vai ser daqui para frente, que eu acho que vai piorar, tá? Eu acredito que... Eu não estou torcendo para piorar, mas eu trabalho com importação, trabalho baseado no dólar. Eu já estou sentindo o reflexo disso. Já tá, né? Muda, né? Entendeu? O 500 sai do Brasil, eu tô vendo. A economia, o que eu faço hoje eu trabalho no maior porto cargueiro do Brasil. O que eu faço hoje vai refletir na nossa economia amanhã. Totalmente. Então eu tô vendo o que está acontecendo. Eu me baseio pelo ano passado, pelo ano retrasado, que por mais que teve pandemia, tudo as coisas estavam melhorando. As coisas estão piorando. Tá piorando. Entendeu? Então, assim, e já tem gente desempregada, já tem gente passando dificuldade. Já vinham assim, né? Só tá piorando, na verdade, né? E só tá piorando, exatamente. Tá piorando. Bom, galera, hoje foi o episódio número 16. Gustavo Rodrigues. Espero que o famoso, ilustre Luciano Rodrigues também venha aqui, né? A gente vai puxar o pé dele. Eu quero que o Donaire venha aqui. Gente, eu vou mandar uma mensagem pra ele e falar assim: ô Donaire, seu safado. Falou gordinho safado. Gordinho safado. Você não vai vir no meu podcast, não? É que cara, tá na correria dele também, cara. Tá pra nascer mais um filhinho dele, né? Mais um filho. É uma filhinha agora, na verdade. Uma filha? Encontrei com eles esses dias, que foi aniversário do filho do meu irmão, sábado passado. E ele tava lá com o filhinho dele. E a Ananda tá grávida também, de uma menininha agora pra nascer. Então, quer dizer, cara, ele tá na correria. Tá na correria. Não, então como sempre, né? A gente sempre viveu, não é de hoje, não né? Tem jeito, falando que ele tá na correria, ele vive... mas ele tá aqui em Campinas, né, cara? Dá pra ele vir aqui no podcast uma horinha aqui, dá pra gente difundir, divulgar. A gente tem um projeto, tá, Gu? Eu queria ter feito com você hoje, mas foi um dia bem corrido. De começar a avaliar o shape da galera, para justamente divulgar alguns atletas, algumas pessoas que tá no caminho, tá meio em dúvida, e poder começar a avaliar o shape da galera. Eu tenho esse projeto aí. Me chama de novo, a gente faz. Eu quero fazer, de repente, um episódio, viu, Duca? Sabe o que dá pra gente fazer? Uns episódios específicos para avaliar o shape da galera? A gente vai ter que fazer um briefing antes, né? Só colocar em geral, tá? Depois a gente vai ter que gravar um videozinho falando sobre isso. Estourou a nossa caixa de mensagem no Insta. Estourou, cara, não dá nem pra... Tá? A galera comprou a ideia, a galera gostou do projeto. Então, assim, vamos dar uma selecionada. A gente pode gravar um podcast só de avaliação de shape. Eu quero fazer um podcast só de avaliação em shape e quero colocar no meio dos podcasts pra gente avaliar também. É que o nosso podcast, a nossa gravação é em torno de 1 hora, já estourou 1 hora, né? Se deixar aqui... Se deixar, vai embora. Né? Se deixar, vai embora. E aí, normalmente, os caras fazem podcast 4, 5 horas, os caras vão socando pau e vai falando. Embora, né? Então, Gu, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu que agradeço demais. Sensacional. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Vocês estão fazendo. Eu vejo que cada vez mais o esporte vem crescendo por causa de pessoas como você também. Não é só como eu, né? Que você falou, eu sou seu fã. Cara, eu sou seu fã também. Pela sua família, pelo que você faz, pelo que você está criando hoje, pelo que você está fazendo, pelo esporte. E, cara, isso não tem um valor, assim, de dinheiro que a gente tava comentando. A gente conversou já disso. Claro que, às vezes, no final, gera isso, mas não é isso a intenção que você tá fazendo porque você curte. A gente faz porque a gente gosta, como a gente falou, que a gente divulga informação. Se vier me perguntar, quem quiser me conhecer, pode perguntar. Eu falo o que eu faço, eu nunca tive vergonha de falar. Não fico guardando o que eu faço ou não. Se me perguntar, eu falo, eu sou sincero. O Rafa sabe disso, sou sincero em tudo que eu faço. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui, cara, sensacional. Você tá ainda, claro que, de certa forma, vocês estão engatinhando no processo de aprendizado, mas eu já vejo que já parece que vocês fazem isso há muito tempo. Porque tá um trabalho sensacional e agradeço demais de ter me convidado, de estar aqui, poder também divulgar meu trabalho, divulgar minha pessoa, minha academia, tudo isso. Isso é um trabalho, assim, exemplar. Top demais. Fala o endereço da academia. Nós temos duas unidades, uma que fica em Barão Geraldo, Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1556, no Chile Center, piso superior. E a segunda unidade fica na rua Jasmim, 215, loja 5. Também num mall, né, onde tem ali a Pizza Hut também. Aí você aproveita com uma pizza. Na academia, gente, ela não é falando não. A Six Fit, eu tenho o sonho de ter uma academia ainda, né? Já tive, com interpéries da vida, eu tive que acabar desfazendo, agora eu tenho um sonho ainda de ter uma academia. E se um dia eu tiver que ter uma academia, tem que ser no perfil da Six Fit. Cara, não existe... acho que é uma que vai estar próxima do que vocês
idealizo como academia é a WG Indo, né, não? Sim, sim. Que é assim, os profissionais da academia, os professores da academia são selecionados a dedo. O que é selecionado? Não é assim, eu quero ser professor, você quer ser professor, você é fortinho? Não é que é fortinho. Você tem didática para isso? Você entende mesmo? Eu tô falando porque eu sei, que eu convivi com vocês. Vai lá, é feito um teste. A prova. Tem uma A prova. prova, ó. pra fazer. Tem uma prova tanto dissertativa, alternativa e a prática, né? É prática. Não é São assim duas mesmo? provas, prova prática e teórica. E aí, o que eles fazem? Então, tá bom, vou fazer um teste com você. Sou um aluno assim, assim, assim. O que você vai montar? Como você vai montar um treino pra mim? Você vai montar treino, você vai passar exercício, vai me explicar o exercício. Também vou falar assim, tá bom. Você vai falar assim, vou dar um exemplo que a gente usa muito, elevação lateral. Você fala, às vezes chega a pessoa que fala assim, não, você vai subir até aqui, faz assim, não pode subir por causa disso. Porque lesiona. Ah, lesiona? Então por que lesiona? Me fala o porquê. Porque só falar que lesiona é fácil. Eu falo isso pra todo mundo. Ah, lesiona porque... eu não sei, me falaram. Isso não serve pra mim. Você vai falar, não, porque ó, a cabeça o cabeça do húmero aqui vai bater no acrômio e aí pinça e machuca, por isso que você não sobe. Principalmente quando você faz a rotação interna. Se você fizer a rotação externa, você consegue subir, não consegue... É entender o negócio e não simplesmente só tá ali repetindo alguém que falou. Isso aí eu ensino minha sobrinha, ela faz. Eu ensino meu sobrinho de 2 anos de idade, ele repete o que eu falo. Que é isso aqui machuca. Isso não é saber dar aula. Saber dar aula é entender mesmo. Você tem que entender o porquê, porque aí você consegue manobrar e modificar algo que te falaram. Então, pode subir daqui? Pode. Pode fazer isso aqui que é melhor, porque aqui é mais confortável, por causa isso não vai ter compressão e tudo mais. Então, você entender. A gente busca esse tipo de pessoa. Não, e se não souber, a gente ensina também. Exatamente, né? E outra, tem avaliado várias coisas, né? Não é só um conhecimento técnico, né? É a disposição da pessoa, é a didática Parte dela. interpessoal. Porque hoje, o que eu vejo que é mais difícil, que as pessoas são cada vez piores, é a parte interpessoal. A pessoa não tem vergonha e quer trabalhar com educação física. Como é que você faz uma pessoa que não conversa querer trabalhar com pessoas? É impossível. Né? Então, mas aí tem gente que tem academia aí que tá contratando só o cara só porque ele tem diploma, não também. Cara, eu já escutei pior até. Pegar de estagiário assim, ó, já chegou lá fazer prova com a gente, falou, nossa, vocês fazem prova? Eu falei, por quê? Porque eu tava trabalhando numa academia X, e lá eu cheguei e falei que eu tinha horário vago. Você tinha? E o que ele falou pra você? Põe a camiseta e entra. Bom, essa é a diferença da Six Fit com as outras academias, né? São profissionais, sem contar os equipamentos, né? Esses investiram pesados os equipamentos. Tudo primeira linha, né? Tudo mais, A estrutura também climatizada, o ambiente é bom, né? ar-condicionado, tudo mais. É que eu moro longe, senão você sabe, né? E outra tem que ser perto pra gente treinar, né? Muito mais, é melhor, né? Porque numa caganeira, né? Falar português, claro, você não vai treinar se for longe, né? Aí já tem que ser pertinho. É isso mesmo. Então é Six Fit. Qual que é o Instagram dos caras? Six Fit Oficial. @Six Fit Oficial. @Six Fit Oficial, pessoal. Vai lá, já segue lá no Instagram também. Fala que viu no podcast aqui que o Gu vai dar uma aula grátis pra vocês lá. Vai lá que nós treinamos junto ainda. Galera, se prepara que o treino é pesado. Vamos fazer um treininho de perna junto. Nossa, não, mas você sabe que você não fala das minhas pernas hoje. Oh, suas pernas tá boas. Lógico, tem muito pra melhorar ainda, né? Mas eu falo, mano, tem que ter na perna com os Rodrigues lá, fi. Desce até lá embaixo. Bota a bundinha lá embaixo, meia agacha, não tem comigo, não. Não tem, né, Gu? Aí fez ele colocando peso, faz aquele movimentinho, mano. Coloca o meu pezinho leve lá, mas eu vou até lá embaixo. Não é leve, na verdade, né? Leve assim, né? Dizer, poderia colocar mais carga, mais, né? mas aí eu não faria um movimento bacana, né? É isso aí. E deu resultado, né? Tá indo, né? Tá dando, né? Tá dando. Tá dando. Como é que é? O resultado tá dando. Tá dando. Porque as pernas faz presença no palco. Rafa, as pernas faz presença no palco. Faz uma puta diferença. Até, na verdade, eu vejo o seu shape assim, não que nós temos shapes iguais, são físicos diferentes, mas você tem um certo problema com as pernas. Se você apertar muito, seu corpo da parte de cima não acompanha, né? Não acompanha. Não, mas é verdade. Se eu forçar muito de perna, o meu superior fica pra trás. Isso é uma coisa que eu faço. Você sabe, eu já falei. E muita gente não acredita, cara. Eu tava falando esses dias com o Thiago, ele tá trabalhando com a gente lá, o Thiago do Louco. Eu fico 2 a 3 meses sem treinar perna pra competir. 2 a 3 meses sem treinar perna. Sem treinar perna pra treinar perna pra competir. Eu competi todos esses últimos campeonatos, fiquei 2, 3 meses sem competir. Senão fica desproporcional, né? Gu, é isso mesmo. Obrigado por hoje. Tamo Obrigado junto, mais uma vez. Galera, é nóis. 16º episódio. Gustavo Rodrigues. Obrigado aí. Valeu, gente.